Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora sobre a urna eletrônica das eleições brasileiras, né? Vocês sabem, eu tenho uma opinião um pouco diferente da maioria do pessoal que acompanha os meus canais sobre a urna eletrônica. Muita gente discorda que a urna seja segura, acha que teve fraude, não sei o que lá, e eu discordo dessas pessoas. E o pessoal vive sempre me bombardeando com um monte de perguntas e coisa e tal, então eu decidi fazer um vídeo aqui respondendo a essas perguntas. Estou fazendo nesse vídeo, nesse canal do Safe Source, porque tem mais a ver com segurança da informação do que com política, né, dos meus outros canais. Mas, de qualquer forma, eu agradeço aí a todo mundo que deixou as dúvidas lá no vídeo que eu fiz lá no Ancapso, né? O vídeo do Monark, eu fiz as dúvidas lá, pedi pro pessoal deixar as dúvidas. Muita gente deixou as dúvidas. Obrigado a todo mundo que sugeriu lá as dúvidas pra gente responder aqui. E obrigado também a você que está assistindo o vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é isso daí. Olha só. Antes de mais nada, algumas coisas importantes, né? Eu não sei se teve fraude ou não teve fraude. Eu não faço parte do TSE, eu não estou lá, eu não vi nada. O meu ponto aqui é que é pouco provável ter fraude e eu não vi nenhuma evidência de fraude na urna eletrônica. Pode ser que isso mude no futuro? Pode ser. Pode ser que surjam evidências de que realmente houve uma fraude. Mas olha, eu não vi nada e me mandaram muita coisa, tá? Me mandaram um monte de gráfico, de tabela, um monte de coisa, um monte de dado estranho. Eu vi fraude ali? Não, não vi. Tudo ali podia ser explicado por outras coisas, por situações normais de votação, né? Mas, de novo, eu não sei, né? A minha visão é que, de forma geral, o projeto da urna brasileiro é bem feito. Ou seja, por que isso? Por que eu digo isso? Porque muita gente encara a urna brasileira como uma coisa absurda, uma coisa que não tem sentido, e não é bem assim, não. É uma coisa que faz muito sentido dentro da realidade brasileira, tá? E eu não tenho nenhuma ligação com o TSE hoje em dia, mas eu preciso avisar vocês que eu já fiz projetos para o TSE. Eu trabalhei durante 25 anos da minha carreira como avaliador de sistemas, avaliador de segurança de sistemas. Fiz inspeção de código, fiz teste de segurança, fiz teste de invasão em um monte de órgãos do governo brasileiro, quase todos os ministérios, quase todos os tribunais, inclusive o TSE. Fiz também de todos os principais bancos brasileiros, um monte de empresas eu fiz teste de segurança como consultor externo, né? Então eu tenho que avisar vocês disso, mas eu tenho inclusive mais informações sobre os sistemas que eu não posso divulgar aqui, porque eu tenho um acordo de confidencialidade com todos os meus clientes e eles estão valendo ainda, eu não posso falar sobre esses projetos. O que eu vou falar aqui, as informações que eu vou dar aqui, são todas informações públicas que você encontra no site do TSE. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, que é muito importante nessa discussão toda, porque vai mudar um traço fundamental dessa história, é o ônus da prova é que de quem alega o fato. Se você está alegando que foi fraude, você que tem que provar que foi fraude. Não dá para você dizer, ah não, com certeza foi fraude porque o Xandão tem uma cara de Lex Luthor, então certamente é um vilão da DC Comics, então não é assim que funciona. Se você acha que tem fraude, né, se você quer provar uma fraude, você tem que ter provas incontestáveis da fraude. E eu vou explicar aqui, inclusive, por que você não tem, ninguém tem, e é muito pouco provável que surja. Mas a gente pode falar sobre algumas que poderiam surgir, talvez, no futuro aí disso daí, né? Mas aí você pode perguntar, poxa, Peter, se tu tá falando que não sabe se teve fraude ou se não teve fraude, por que você tá fazendo, tá respondendo, o pessoal tá dizendo que acha que não teve fraude, coisa e tal? Por 3 motivos principais. Primeiro, síndrome do derrotado. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? Quem começa a alegar que a urna tem problemas, o Bolsonaro tem feito isso, o que vai acontecer? Vai fazer com que boa parte do eleitorado dele passe a não levar a eleição a sério, né? Já que a urna tem problema, por exemplo, já vi muita gente falando que agora em 2024, não vou nem votar, porque não botaram o voto impresso, então não vou nem votar, não tem chance nenhuma de ter certo. Repara o que está acontecendo. Imagina por um momento que o problema não seja na urna. Você acabou de ajudar o pessoal da esquerda. Você é um cara que é bolsonarista, que é de direita, e agora está ajudando a esquerda porque não está indo votar. Mas isso é culpa justamente de quem levanta esse tipo de problema. Criticar a urna sempre foi fim de carreira para todo político. Bolsonaro não é o primeiro político que critica a urna. Já teve um monte aí na história, e todos eles, inevitavelmente, o pico da carreira foi antes de criticar a urna, depois a sua decadência. Eu espero, com isso daqui, convencer pessoas o suficiente
para não ir nessa direção. Quem sabe até o pessoal perceber o problema que é, do ponto de vista estratégico, criticar a urna. Você convence o seu eleitor a não ir votar. O concorrente vai votar do mesmo jeito. E aí, se não tiver problema na urna, sabe o que aconteceu? Você se fudeu, né? Bom, outro problema que existe nisso daí, você tira o foco do problema real. Sempre que alguém fala agora em fraude na eleição, a pessoa imediatamente fala, ah, não, mas a caixinha é mágica e não sei o que lá, e o quarto escuro de contagem de votos, né? Os caras ficam com umas coisas na cabeça que não são as fraudes reais. E com isso param de prestar atenção nas fraudes que podem acontecer de fato. Porque sim, pode acontecer fraude na eleição. O meu ponto aqui é que a fraude na urna eletrônica é uma besteira ficar vendo isso. Fraude de compra de votos é uma coisa que a gente podia se preparar para isso. O Milei se preparou muito para isso lá na Argentina, porque lá também tinha muita fraude. Não tinha urna eletrônica lá, mas tinha muita fraude também. O que ele fez? Ele fez uma grande preparação lá do partido dele, inclusive junto com o partido do Macri, né? Da Patrícia Bullrich, né? E fizeram uma grande validação para garantir que não ia ter fraude, coisa e tal. Não tem urna eletrônica lá, mas tem fraude lá. Tem fraude em toda eleição. Mas se você tiver uma organização bacana para fiscalizar as urnas, fiscalizar as sessões de votação, não tem problema nenhum. Você já elimina uma série de problemas que a gente vai falar aqui de compra de votos, de mesário que vota pelo eleitor. Isso tem um monte de problemas que pode acontecer mesmo nesse momento, né? E o terceiro ponto que eu coloco aqui, é inútil questionar a urna. Por quê? Porque existe um problema bem conhecido em segurança da informação, que é o binômio sigilo do voto rastreabilidade. É impossível você auditar alguma coisa que tenha requisito de sigilo. Por definição, essas coisas são opostas. Eu já vi gente falando, não, mas se você fizer via blockchain, registrar e não sei o que lá, continua com o mesmo problema, não tem jeito de registrar isso de forma alguma, né? Tem alguns coisas altamente elaborados que com criptografia você consegue ver se a sua chave, se o seu voto está lá dentro e coisa e tal. Uma coisa extremamente elaborada, mas que no final das contas, sabe o que leva? A venda de voto. Quebra o requisito do sigilo de voto no Brasil. Não pode ser usado, né? Enfim, esse é um grande problema do Brasil. A venda de voto no Brasil é uma realidade. O Brasil é um país muito desigual. Ao contrário dos Estados Unidos, de Taiwan, da Alemanha e de vários outros países que têm uma população muito mais rica, que o pessoal não vai vender voto por R$10, aqui no Brasil tem gente que vende voto por R$10. E aí sabe o que acontece? Se você der qualquer margem para a pessoa vender o voto e provar para a pessoa que ela votou naquela pessoa mesmo que ela prometeu, você automaticamente permite a compra de voto e vai ter voto comprado pra caramba. Porque, de novo, lá nos Estados Unidos, se alguém quiser comprar voto, ninguém vai vender voto barato lá. Vai vender por $100 o voto. Aí pronto, aí é caro, né? Para você ter uma quantidade grande de votos, é caro. Aqui no Brasil, com R$10, você compra voto, qualquer R$1 milhão, você compra 100 mil votos. Fiz a conta certa? Depois vê a conta aí que eu fiz. Mas, de qualquer forma, o importante é isso. Com qualquer dinheiro, você compra muito voto aqui no Brasil. E aí o problema é esse, né? Porque aqui realmente tem esse requisito que em outros países eles não precisam se preocupar tanto com isso, né? Então, a minha preocupação é, esquece, não tem como provar que foi fraudada a eleição, porque tem esse binômio, né? O que você pode fazer é se preparar para a próxima eleição, evitar algumas fraudes que tenha na urna. Espero que consiga justificar para vocês essas preocupações aqui, por que é inútil essa grande busca por melhorar a urna. Mas vamos lá. Aí eu pedi então no vídeo lá do Monark que o pessoal me mandasse os questionamentos, né? O que eles acham? O que eles acham que é um problema? O que eles acham que a urna é fraudada, né? E tem um argumento que é muito comum, é que tudo é possível em informática. Olha, mas meio um truísmo isso. É um argumento que não leva a nada. Por quê? Tudo é possível em informática. Tudo é possível em informática. Mas, no entanto, os sistemas de informática funcionam. Você está vendo esse vídeo aqui, tem um computador, tem um monte de coisa, você faz login no YouTube, não sei o que lá. Enfim, tudo é possível em informática, é verdade. E também é verdade que nem todo sistema pode ser fraudado, né? Não existe nada de impossível ser fraudado. Por isso que eu digo, pode ter tido fraude na eleição? Pode, mas eu não vi nenhuma evidência de que isso aconteceu. Para ter evidência, a gente tem que ter uma prova cabal de que isso aconteceu. Então, tudo é possível em informática? Tudo é possível, mas existem sistemas mais seguros do que outros. Nenhum sistema é 100% seguro, é verdade. Isso aí não é só na questão de informática, também sistemas físicos também
não são 100% seguros? Você sabe, existem fraudes também em votos de papel. Existem fraudes de um monte de tipo por aí. O Banco Central de Fortaleza fez um cofre com paredes de aço deste tamanho. Falou, não, ninguém entra aqui nesse cofre. O pessoal lá cavou o túnel e entrou por baixo. Vocês lembram do caso do roubo lá do Banco Central de Fortaleza, né? Então, não existe nada 100% seguro, mas existem coisas mais seguras que outras, né? E aí que eu falo para vocês, se a gente vai fazer uma eleição, e vocês sabem a minha posição política, eu sou libertário, eu acredito que a gente não deveria ter eleição, a gente deveria ter empresas de segurança privada, que você contrata o governo que você quer contratar, é muito mais honesto, muito mais simples, simplifica a coisa toda, mas vamos partir do princípio que a gente está aqui numa democracia, a gente quer ter uma eleição. Quais as opções que a gente tem? A gente tem a opção do voto aberto. Isso resolve todos os problemas. O voto aberto, como era na Grécia Antiga, resolve todos os problemas. Cada pessoa bota uma plaquinha lá, eu voto em fulano, e pronto. Resolvido. Auditoria perfeita, você pode saber quem cada pessoa votou. Qual que é o problema do voto aberto? É que as pessoas vão vender o voto, as pessoas vão se sentir intimidadas, por exemplo, o patrão ficar sabendo que você votou em fulano, você pode perder o seu emprego. O seu marido ou mulher sabendo que você votou em fulano, você pode terminar com uma briga no casamento. Enfim, esse tipo de coisa você pode gerar uma série de conflitos com o voto aberto. Então o voto aberto é hoje, no mundo inteiro, proibido, vamos dizer assim. Nenhum país adota o voto aberto, a não ser em casos muito simples. A gente vai falar sobre o caucus de Iowa, por exemplo. O caucus de Iowa é voto aberto. Enfim, voto pelos correios. Nos Estados Unidos tem isso. Você poderia fazer voto pela internet também, voto pelo aplicativo no celular, tudo isso é possível. Só que aí, repara o problema central do voto pelo correio. Facilita a venda do voto. De novo, isso é um problema nos Estados Unidos, até eles estão diminuindo o voto pelos correios lá nos Estados Unidos, com medo de compra de voto, tá? Mas aqui no Brasil é um problema muito maior, porque, de novo, aqui no Brasil o pessoal vende voto por R$10, vende voto por um copinho de pinga. Então, assim, a gente vive num país muito desigual, a nossa realidade é essa. Então, o que acontece? Como é que é o voto secreto nos Estados Unidos? Você pega um envelope, são 2 envelopes, na verdade, que você pede para a sua sessão eleitoral, eles mandam para você os 2 envelopes. No envelope de dentro, você vai pegar o seu voto, vai botar lá seu voto, vai fechar direitinho. É um envelope que não tem nenhuma indicação de quem é que votou ali, ele é totalmente anônimo. Aí você bota isso dentro de um outro envelope, que aí tem o seu título de eleitor, o seu nome, né, sessão, tem todas as informações ali, e você manda esse outro envelope pelos correios. Chegando lá na sessão lá nos Estados Unidos, eles olham aquilo ali, conferem a sua assinatura, conferem um monte de coisa no envelope de fora, rasgam o envelope e botam um voto pequeno numa outra urna, mistura com um monte de voto, e aquilo vai ser apurado depois, né? É como se fosse, você mantém o sigilo do voto. A pessoa lá no órgão americano lá de eleitoral, né, no órgão, porque lá é assim mesmo, lá tem um órgão eleitoral em cada município para fazer a eleição, né? Ela não sabe em quem você votou, porque ela botou o voto ali. Mas sabe o problema? Se você quiser vender voto, você vende voto. Você pega esses 2 pacotes, assina o pacote de fora e entrega para a pessoa que quer comprar o seu voto. Dizem, inclusive, isso foi uma das suspeitas que o pessoal falou lá da eleição de 2020 do Trump. Repara, os Estados Unidos nunca teve esse problema, agora está tendo. Por que isso? Porque você tem desigualdade social. Quando você começa a ter gente muito pobre, é muito fácil comprar voto de gente pobre. Comprar voto de gente rica é complicado, porque você tem que ter muito dinheiro, senão você não consegue voto suficiente. Mas voto de gente pobre é fácil de comprar. Aqui no Brasil tem um costume de comprar voto, meu amigo, que tu não faz ideia. Então, poderia fazer voto pelo correio aqui no Brasil? Também não dá, né? Voto por panfleto, ou bola preta, bola branca, esse tipo de voto em que você entra na cabine sem nada, aí lá dentro tem um monte de panfletos, você escolhe o panfleto do seu candidato e joga na urna. É como é na Argentina. Na Argentina é assim. Vocês lembram, né? O Milei estava até reclamando como é que era o golpe lá na Argentina. O pessoal rasgava os panfletos do Milei e aí a pessoa entrava na cabine para votar, não tinha o panfleto do Milei, aí tinha que reclamar, pedir para trazer e coisa e tal. Enfim, é complicado isso daí. Imagina aqui no Brasil como que seria fácil esse tipo de coisa, né? E aqui também ainda teria o voto de cabresto, o voto de correia. Voto de correia que já funcionou aqui no Brasil, que era o seguinte: quando o voto era impresso, o que a pessoa fazia? Ela comprava voto de, sei lá, 10, 20 pessoas.
Aí ela falava para a primeira pessoa para entrar na cabine e pegar o voto, isso quando era voto de papel, tá? Pegar o voto e sair sem depositar o voto na urna. Aí beleza, levava o voto em branco para a pessoa que falou lá que comprou o voto, né? Aí beleza, toma aqui seus 10 reais, o aliciador ia lá, botava o voto da pessoa, fechava bonitinho, falava para a segunda pessoa da fila, ó, você agora, você vai lá, vai pegar um voto em branco e trazer para mim e vai depositar esse voto aqui na urna. Então ele tinha garantia de que estava realmente votando no candidato que ele queria. Aí o segundo trazia e coisa e tal, até o último, né? Aí o último era ele mesmo, ele ia lá, votava e botava o voto dele junto com o último voto da última pessoa que trouxe. Então ele tinha garantia que todo mundo ali votou em quem falou que votou, né? Assim, dá para fazer isso com panfleto também. Ó, vai lá, deixa esse panfleto aqui, coisa e tal, e garante que você não vai botar outro panfleto lá, né? Enfim, voto em papel em Taiwan, como eu falei também, pode ter voto de correia. Tem um monte de fraude que tinha aqui no Brasil. Gente, o problema do Brasil é esse, tinha muita fraude aqui. Justamente por isso que a coisa foi evoluindo mais rápido para o eletrônico. Muita gente fala assim, ai, por que só o Brasil usa urna eletrônica? Primeiro que isso é mentira, então um monte de países usa urnas eletrônicas iguais às nossas, inclusive vários lugares nos Estados Unidos, inclusive a Índia, um monte de lugar, mas justamente por causa de fraude, tem muita fraude aqui no Brasil. Então, qual que é a alternativa que a gente tem, né? A alternativa que você tem é a urna eletrônica com comprovante de papel, que é o caso que tem na Alemanha. Em alguns lugares da Alemanha, eles usam a urna eletrônica parecida com a nossa, mas que tem a impressão do voto, né? Eu vou explicar para vocês porque que isso também tem umas dificuldades. Tá? Na verdade, a urna brasileira ela é mais segura que esse modelo alemão aí. Mas o que eu quero chegar para vocês é o seguinte, olha só, você não é uma questão de dizer, a urna pode ser invadida, então vamos deixar para lá. Não, qualquer alternativa, se você vai fazer uma eleição, você tem que fazer de algum jeito. E se você vai ter que fazer de algum jeito, dessas alternativas você vai ter que fazer. Não tem alternativa. E aí, no final das contas, a urna brasileira é a alternativa melhor que tem mesmo para o Brasil, por conta do modelo dela. De novo, isso quer dizer que não teve fraude? Não, nenhum sistema é 100% seguro. Todos podem ter fraude. Agora, para você provar a fraude, você tem que ter evidência da fraude. Não dá para provar com, eu acho que não, eu acho que é assim, olha que estranho esse número. Isso não é prova de fraude, né? Outro argumento que é muito parecido com esse é, invadem até os computadores da NASA, do FBI, e não vão invadir a urna eletrônica? Não vão, sabe por quê? Porque a urna eletrônica não é ligada na internet. É muito mais difícil de invadir mesmo do que a NASA, do que coisa e tal. Mas invadiram as centrífugas de urânio do Irã. Vocês sabem, lembra desse caso? Os Estados Unidos conseguiu invadir as centrífugas de urânio do Irã, que ficam offline, não tem ligação com a internet não, e conseguiram invadir. Mas o que acontece? As centrífugas trabalham por muitos e muitos meses a fio, e aí eles conseguiram invadir. A urna eletrônica brasileira, ela é usada, ela é inseminada mais ou menos ali final do ano, né, antes da eleição, aí faz a eleição, faz a totalização, depois zera a urna inteira. Você tem esse tempinho pequenininho para invadir e tem que invadir cada uma delas individualmente, porque estão todas elas fora da rede. Então ela tem sim um grau de segurança maior até do que as urnas eletrônicas lá dos Estados Unidos, que são parecidas com as brasileiras, mas tem ligação na internet para poder fazer atualização de software, essas coisas. Muito mais fácil de invadir que as nossas. Enfim, outra dúvida que o pessoal colocou aqui. Algo estranho aconteceu em 2022. Pô, Bolsonaro sai na rua, tem um monte de gente abraçando ele, tirando foto. Onde Bolsonaro ia na campanha, enchia de gente. Olha, 7 de dezembro de 2022, encheu de gente. O Lula não consegue dar um passo no Jardim da Alvorada, que já tem gente vaiando ele. O sósia do Lula tem que contratar segurança, porque o sósia dele é vaiado onde vai. Ou seja, como é que pode o Bolsonaro ter perdido essa eleição? Eu compartilho desse sentimento com vocês, eu também acho estranhíssimo. E você pode fazer lá no primeiro momento, né, a primeira explicação para isso é simples. É fácil de achar. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor mais empolgado, mas é a minoria, é uma minoria mais empolgada, isso existe, né? Os eleitores do Lula são uma maioria, né, ganharam a eleição, mas com uma maioria mais calada, que não está tão empolgada assim com o Lula e coisa e tal. Então, isso é possível? É possível. Mas tem um segundo grau nessa suposição aqui, que é o seguinte, isso nunca aconteceu no Brasil. No Brasil, sempre que tinha esse tipo de situação, com um candidato muito forte que ia na rua, o pessoal ia atrás e coisa e tal, esse candidato sempre ganhou a eleição e não o outro. Essa maioria silenciosa nunca ganhou a eleição no Brasil. Então,
É estranho, mas é possível que tenha acontecido? É possível, sempre tem uma primeira vez que as coisas acontecem, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é, eu compartilho esse sentimento de vocês que tem alguma coisa errada. Agora, não necessariamente tem a ver com a urna, pode ter a ver com a forma como o TSE fez a eleição. Eu acho que foi injusto mesmo algumas decisões, o Alexandre de Moraes não dando nenhuma investigação naquele caso das rádios do Nordeste, que claramente tinha problema ali. Por outro lado, quando o PT reclamava de algum meme na internet, não pode dizer que o Lula é a favor do aborto, não pode dizer que o Lula é amigo do cara lá da Venezuela, do Maduro, do cara da Guatemala, enfim, eu achei muito estranho isso. Se teve algum direcionamento, isso foi errado. Né? E pode ter havido uma série de outras fraudes. Vocês sabem, né? Com um fundão eleitoral másculo que a gente teve em 2022 e que, diga-se de passagem, nós temos agora de novo, a possibilidade de você ter compra de voto é muito grande. Os partidos podem ter se organizado, eu não tenho nenhuma evidência disso, mas eu imagino que é uma coisa no ramo das possibilidades. O pessoal pode ter se organizado, principalmente no Nordeste. O Nordeste é o melhor lugar para se fazer compra de votos. Por quê? Porque é onde você tem mais desigualdade, né? O Brasil todo é muito desigual, mas o Nordeste é mais desigual ainda. A região Norte também tem muita gente pobre, mas é mais espalhada a coisa, é mais trabalhoso fazer isso na região Norte. No Nordeste não, você tem periferias de cidades ali que você vende voto, compra voto de um monte de gente numa pedrada só, né? De novo, lembra que o ônus da prova é de quem acusa. Então, se eu estou dizendo que aconteceu isso, eu teria que provar que isso aconteceu para alegar fraude. Eu não estou alegando fraude, eu estou dizendo que é uma possibilidade, pode ter acontecido, né? E aí o que eu falo para vocês, o fato do pessoal ficar focado na urna, para de pensar nesse tipo de coisa, né? Ou seja, você acaba... E, pô, por que a gente não se organiza para 2024 ter uma vigilância maior ali nas urnas? No final da votação, um risco muito grande que você tem é justamente que todos os mesários, se todos os mesários estiverem de acordo, eles votam em quem eles quiserem. Pô. Isso pode acontecer, já tem casos documentados disso. Isso aconteceu em 2022? Não sei. Mas pode acontecer. Chegaram até a me mostrar, dentre os vários gráficos estranhos, que olha só, nessas urnas aqui, depois das 18 horas, teve muito mais voto para Lula do que para Bolsonaro. Isso prova que aconteceu a coisa? Não, não prova. A única coisa que prova que aconteceu é se tivesse um fiscal ali vendo, gravando e visse isso acontecer na frente. Fora isso, o número não prova. O pessoal pode dizer simplesmente, não, apareceu um monte de gente do Lula para votar lá depois do horário. Né? Mas é o que eu falo para vocês. Pode acontecer isso. Se acabou a eleição, não tem ninguém na zona ali, não tem ninguém na sessão eleitoral, e todos os mesários estão de acordo, o que impede? Eles têm a lista com o número dos eleitores ali, eles digitam o número do eleitor ali e vota pelo eleitor. Pode fazer isso à vontade, quantas vezes quiser. Até enjoar, até encher as urnas de voto. E será que não aconteceu isso? Será que não houve um pagamento para mesários para fazer isso? Lembra, o Brasil tem uma carência de mesário, então tem sempre falta de gente para ser mesário. Ninguém quer ficar o dia inteiro ali, né? É possível imaginar que ofereceram dinheiro para as pessoas se candidatarem a mesário, para ficarem lá, e quando você tem todo um grupo de mesários com a mesma orientação política, isso pode ser feito. Então, é o que eu falo, as pessoas ficam falando da urna eletrônica, esquecem dessas outras formas de possível fraude. E aí você tem que estudar. Mas como é que prova agora? Agora não prova mais, agora já era. Eleição de 2022, esquece. É passado. A gente tem que pensar na eleição de 2024. Agora a gente pode fazer coisas para impedir esse tipo de problema em 2024. Você pode ter fiscais nas sessões eleitorais, principalmente no finalzinho, no fechamento da sessão. Você pode se candidatar como mesário para garantir que não vai ter problema, principalmente o pessoal que é bolsonarista e mora no Nordeste, né? Tudo isso pode ser feito agora, mas 2022 já passou. 2022 toda a preocupação era a urna eletrônica e não sei o que lá, e deixamos passar isso. Se tivéssemos prestando atenção nisso, poderia ter sido evitado, né? Outra coisa que muita gente levantou, o STF interferiu no Congresso, porque o Congresso ia votar a obrigatoriedade do voto impresso, né? E com isso o STF, o Barroso foi lá, falou com os deputados e coisa e tal. E olha só, eu estou falando aqui do aspecto técnico da coisa. O aspecto jurídico, se foi interferência, não foi interferência, aí é um caso para se julgar aí se realmente foi ou não foi, coisa e tal. É uma coisa complicada de dizer, né? Agora, eu posso dizer para vocês uma coisa.
eu entendo por que eles reclamaram desse projeto. O pessoal estava votando esse projeto em 2021 para obrigar voto impresso em 2022. Isso é impossível, gente, é impossível. São 500 mil urnas que são usadas na eleição. Até você testar e desenvolver um modelo que tenha impressora, que faça a coisa toda do voto sair e mostrar para o usuário e depois cair na bolsa e não sei o que lá, até você fazer isso tudo, ia levar no mínimo uns 5 anos. Eu não acho que... O realista seriam 10 anos para você ter o voto impresso no Brasil. Agora, você pode argumentar também que no passado eles já tinham aprovado isso, já tinham aprovado o voto impresso no Congresso no passado. E na época isso foi aceita a substituição pelo RDV, que é o Registro do Voto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, é aquele negócio. É possível você fazer o voto impresso no Brasil? Olha, é muito difícil, vai sair muito caro, vai dar muito problema. Em tese possível é. Mas, enfim, não, jamais seria de 2021 para 2022. Nunca seria. E tem outros problemas com voto impresso que a gente vai falar também. Agora, se o STF interferiu no Congresso ou não, isso é algo para o Pacheco e os senadores fazerem, né? Quem pode fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal é o Congresso. Se o Congresso acha que a atitude... Eu não lembro se foi o Barroso ou foi o Alexandre de Moraes, eu não lembro qual dos dois, que foi no Congresso negociar e coisa e tal. Se eles acham que isso é um caso de impeachment, cabe ao Pacheco abrir o pedido de impeachment e tirar o cara, né? Aí não é, eu tô falando de técnico, eu não tô falando da situação política da coisa, né? Outra coisa, muita gente falou assim, pô, por que eles ficaram tão assustados? Por que quando a gente fala de voto impresso, o pessoal, não, que não pode, que absurdo, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Então, duas coisas. Primeiro, além da questão do prazo, que realmente de 2021 para 2022 seria impossível, então não tinha como obedecer essa ordem do Congresso naquele momento, mas tem um outro problema, que é o problema da ladeira escorregadia, né? Veja, não é a primeira vez que se fala de voto impresso no Brasil. Como vocês sabem, já se falou várias vezes de voto impresso no Brasil. E o grande problema do voto impresso é que ele, ao contrário do que as pessoas acham, as pessoas imaginam assim, não, porque com voto impresso você permite auditoria. Eu posso pegar e contar os votos impressos e conferir com a urna, né? Conferir com o que a pessoa votou lá no eletrônico também. Olha que beleza. Não parece uma coisa bacana? Não é não, porque para pensar no problema. Como é que você sabe que aquela pessoa votou naquele voto, né? Vai ter pessoas, olha só, deixa eu tirar minha cabeça daqui para mostrar para vocês. Vai ter pessoas que imediatamente você fala assim, eu só quero voto impresso, eu só quero voto impresso para conferir, para auditar a coisa. Aí é lógico que vão haver suspeitas sobre o voto impresso na primeira eleição que perder alguém que você gosta. Você gosta do candidato X perdeu, a pessoa fala, não, peraí, que absurdo, candidato X é muito melhor, o outro candidato é um ladrão, corrupto e coisa e tal. E vai ter gente que vai dizer que votou em X, mas imprimiu Y. Você tem dúvida que vai aparecer alguém falando isso? É lógico que vai. Aí o pessoal fala, mas então eu não consigo auditar isso. Como é que eu vou auditar que se a pessoa digitou coisa toda? Foi fraude na urna. Ou seja, no momento que tiver uma eleição que as pessoas não concordarem com o resultado, elas vão descobrir que o voto impresso não permite auditoria, porque a pessoa pode dizer que votou no X, mas que imprimiu o Y. E aí, como é que você faz? Como é que você resolve para contabilizar esse tipo de coisa? O problema todo é aquele que eu falei, você tem a questão do sigilo do voto, que não importa, você não tem como fazer rastreabilidade ao mesmo tempo que você tem o sigilo do voto. E aí, no final das contas, devido a essa ladeira escorregadia, se você aceitar o voto impresso, vai só gerar problemas mais adiante, né? O cara vai questionar isso mais adiante. É o que eu falo, você acha que está atacando só a tecnologia da urna. Por que não? Só botar o voto impresso e coisa e tal. Mas, na verdade, na visão do TSE, você está atacando a eleição devido a essa ladeira escorregadia. Por quê? Porque no momento que o pessoal fizer o voto impresso, vai ter alguém que vai questionar o voto impresso. Vai dizer, não, mas peraí, mas eu votei em X e o X não está ali, então o voto impresso está falhando também. Toda eleição com voto sigiloso é inauditável. Não existe esse negócio de conferir, confere o voto. Não, isso não resolve problema nenhum. Continua sendo inauditável, porque você não sabe quem votou em quem. A pessoa pode continuar dizendo que votou e não votou. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso que acontece muito, tá? Muito, principalmente em cidade do interior. O meu primo
é candidato a vereador. Eu não gosto muito do meu primo, mas meu primo é família. Eu não quero chatear o cara, não quero dizer para ele, pô, né, não quero votar em você, quero votar em outra pessoa. O meu primo sabe qual é a zona eleitoral que eu voto. Aí eu vou lá no meu dia, eu voto em outra pessoa. Não acho que meu primo seria tão competente assim, não, vou votar em outra pessoa. Aí o meu primo vem na minha casa e fala, poxa, Peter, tu não votou em mim, cara. Que sacanagem que eu vi aqui o resultado da urna da sua sessão e tem 0 votos aqui pra mim. Que absurdo. O que eu vou falar pro meu primo? Ah, primo, eu votei em você, cara. Eu fui lá na urna, digitei o seu... Ah, não sei o que aconteceu lá. A urna aconteceu alguma coisa lá. Daí que surgem 90% dos casos de pessoas que dizem, ah, mas eu votei e na verdade apareceu outro, eu votei, mas meu voto não foi contado. 90% dos casos são isso. Pode ser que tenha 10% que tenha erro mesmo, mas 90% dos casos é isso. É a pessoa que se viu constrangida a votar, que foi, mostrou o candidato, ficou puto porque você não votou nele, e aí foi te confrontar, e você, para querer sair do confronto, ah não, mas é a urna que deu problema, é a urna, não tem nada a ver com isso não, deixa o problema lá pro TSE, pô. Enfim, o fato é impossível auditar a eleição, você tem que confiar em quem faz a eleição. O ponto final é esse. E é por isso que o pessoal fica tão assustado com esse questionamento. Porque, em última análise, esse questionamento não é um questionamento técnico, uma impressãozinha no final das contas. Quando você escorrega na ladeira escorregadia, você vai parar lá embaixo. Você vai questionar a democracia no final das contas. Você vai chegar na situação de que não, temos que tirar o TSE, temos que ter um outro órgão para fazer eleição e não sei o que lá. Uma outra, entendeu o problema? Por isso que eles ficam tão assustados com isso, né? Agora, se eles realmente estão fazendo coisa errada, pode ser que também isso deixe eles assustados também, entendeu? Eu não sei. De novo, não sei se tem isso daí, mas isso daqui é um motivo mais do que suficiente para eles ficarem assustados, né? Vamos lá para o próximo. Cadê o código-fonte? Assim, eu não sei se eu expliquei para vocês, mas isso daqui são as mensagens que o pessoal botou lá no vídeo do Monark, tá? Eu não estou botando o nome da pessoa, porque eu não tive autorização para publicar o nome das pessoas, mas eu estou colocando aqui a mensagem que a pessoa deixou e eu agrupei, né? Porque muita gente falou, eu agrupei em alguns pontos aqui, né? Ah, bom, cadê o código-fonte? Queremos o código-fonte, coisa e tal. E código-fonte é a coisa mais normal do mundo. Aqui, ó, https, www.justiçaeleitoral.jusbr/tps. É isso aqui, ó. Teste público de segurança da urna. O de 2023 acabou de fechar, vai abrir o de 2024 agora, no final de janeiro, se não me engano. É só você se inscrever, ir lá no TSE e você vai ter o direito de ver o código-fonte da urna, de ver os códigos-fontes. Você pode rodar sistema, mas tem que avisar para eles. Tudo que você for fazer, você tem que avisar para eles, tá? Você não pode chegar lá, trouxe um pendrive para copiar o código-fonte. Não, não pode. Eu vou explicar para vocês por que não pode. Mas tá aqui, ó, tem o relatório da última avaliação, que foi em 2023, e vai abrir agora a de 2024 lá. Você pode tanto fazer a inspeção do código-fonte quanto o teste da urna. É só ir lá no TSE, procurar saber como é que faz, tem que ir pessoalmente, tem que ir presencialmente, mas você pode fazer esse tipo de coisa, tá? Mas aí algumas pessoas falam, pô, por que não bota no GitHub? Pô, GitHub, para quem não sabe o que é o GitHub, é um repositório de código aberto. Todo mundo que trabalha com código aberto, que desenvolve software, né, para qualquer coisa aí, tem o código aberto, o GitHub é geralmente a ferramenta que se usa. Você pode entrar lá, é github.com, pode criar uma conta, pode criar um repositório, botar seu código-fonte lá e coisa e tal. E muitos programas abertos têm isso lá, inclusive o Linux, tem lá o código inteiro do Linux lá. Por que o TSE não faz a mesma coisa, não coloca o código inteiro da urna eletrônica lá? E, bom, eu tenho que confessar para vocês que a explicação que eu ouvi deles na época que eu estava lá no TSE para isso, eu não sei se é a mesma explicação hoje em dia, como eu falei para vocês, eu já tive lá muito no passado, mas é questão de segurança nacional. E isso tem alguma lógica, tá? Eu não sei se tem muita lógica, não, porque a minha visão é, se um país muito tecnológico quiser conseguir roubar alguma coisa ou invadir alguma coisa, vai conseguir de qualquer forma, e os outros que não têm essa chance, não vai ser o fato do código estar lá que vai fazer diferença. Mas a explicação é essa: soberania nacional, a eleição brasileira é um ativo de risco para o país, um outro país pode querer interferir na eleição brasileira, e uma das maneiras que um outro país poderia interferir
nas eleições brasileiras é justamente pegando o código-fonte da urna e fazendo lá, tentando fazer uma engenharia reversa, fazendo identificando chaves, identificando procedimentos. Porque, veja, uma coisa é um hacker querer invadir o TSE. Acontece, né? Aconteceu o caso do hacker invadir o TSE lá. Não afetou o sistema eleitoral, mas o cara entrou nos sistemas do TSE lá. Outra coisa muito diferente é um país querendo fazer isso. Por quê? Porque um país tem muito mais recursos, né? Tem gente que diz aí que a RSA, que é a principal criptografia que é usada, os Estados Unidos têm uma brecha naquilo ali, então eles conseguem invadir qualquer RSA que eles têm. É verdade isso? Eu acho que não. Mas que dizem, isso por aí dizem, né? Então, por uma questão de segurança nacional, eles não deixam você sair com o código-fonte de lá. Você pode entrar, pode ver todo o código-fonte, pode estudar, pode rodar ferramentas ali na máquina que está com código-fonte, sei lá, usar um Find Bugs ou alguma outra ferramenta de inspeção de código, até ferramentas de teste de software, como a Selenium. Tudo isso tem que avisar, né, quando você faz a inscrição que você vai usar essas ferramentas, mas você não pode levar o código-fonte embora, né? Então, a explicação é essa. É uma boa explicação? Eu não sei. Eu tenho para mim que seria melhor se eles botassem o código aberto, mas tem essa explicação que eles dão e é uma explicação razoável, né? E uma outra coisa que se faz, a dúvida que se tem logo em seguida é: quem garante que é aquele código na urna, né? Então, pô, peraí. Porque no momento que você vê o código-fonte, você vai falar, não, pô, mas outra coisa importante, tá? Esse negócio aqui do código-fonte tem todo ano, tá, gente? Todo ano o TSE abre o código-fonte. Aí ficou aquele monte de gente no dia 8 de janeiro quebrando coisa. Queremos o código-fonte. Caraca, por que se não foram no TSE, cara? O código-fonte tá lá, que coisa mais idiota. Essas placas, queremos o código-fonte, pô. É só ir lá no TSE para ver o código-fonte. Mas aí a pessoa imediatamente, quando você fala que é só ir lá no TSE ver o código-fonte, ela vai. A primeira coisa que ela fala: ah, mas quem garante que aquele código é o código da urna? Ah, mas tá vendo? Pegou você. Quem garante? Daí é fácil, o que garante é a assinatura digital. Eu vou explicar por alto como é que funciona a assinatura digital. É uma explicação muito rapidinha, para leigos, para equalizar a ideia do pessoal, o pessoal entender como é que funciona isso daqui. Para você entender assinatura digital, você precisa entender de criptografia assimétrica. O que é criptografia? Criptografia é quando você embaralha um dado. Você pega um dado, embaralha ele com uma determinada chave, e depois você pega essa mesma chave e com o algoritmo de decriptografia, você pega o dado cifrado e ele volta para o dado normal. Então, é a mesma chave que você usa para criptografar, você usa para decriptografar ou descriptografar, como você preferir, aquela informação. A maior parte dos algoritmos de criptografia funciona assim, são algoritmos simétricos. Mas aconteceu uma grande revolução na criptografia lá pelos anos 1970, quando três americanos, o Ravish, Shamir e Adler, descobriram o primeiro método de criptografia assimétrica. Foi um negócio fantástico. O que é a criptografia assimétrica? Você tem duas chaves que são geradas junto. Tem um algoritmo que gera duas chaves juntas. Da seguinte forma: se você criptografar com a chave 1, né, você pegou o texto aqui, botou no algoritmo com a chave 1, você tem o texto cifrado aqui. Para você descriptografar esse texto, você não consegue descriptografar ele com a chave 1. A chave 1 ela não volta, ela só vai num sentido. Agora, você pode usar a chave 2. A chave 2 descriptografa aquele texto, né? E vice-versa, também é verdadeiro. Então, o que você criptografa com a chave 2, você consegue descriptografar com a chave 1. E aí, esses caras, o Rivest, o Shamir e o Adler, criaram o algoritmo RSA, que foi o primeiro algoritmo assimétrico e ficaram ricos pra caramba. Depois descobriram outros, tá? Curvas elípticas, eu acho que hoje em dia é mais usado até do que RSA. Mas basicamente como é que funciona isso? Para você criar a chave RSA, você parte de dois números primos, né? Então acho que a primeira utilidade que encontraram para número primo. Número primo é muito engraçado, né? Você aprende na escola, faz um monte de coisa com número primo e coisa e tal, mas no final das contas não serve para nada, a não ser para criptografia. Para criptografia serve. Você escolhe dois números primos. Aqui são dois números pequenos, tá? 61 e 53. Na prática, quando se gera uma chave de criptografia simétrica, são números primos monstruosamente grandes, de 40, 50, 60 casas, 60 números, 60 dígitos, né?
Aí você calcula o P vezes o Q, depois o P1 vezes Q, P menos 1 vezes Q menos 1, aí depois você chega aqui, acha um coprimo do resultado, e aí a chave sua, chave 1, é esse coprimo do resultado e a multiplicação dos dois, e o módulo multiplicativo inverso a multiplicação dos dois é a chave 2. Então é assim que você gera duas chaves que estão ligadas matematicamente, o que uma criptografar, a outra descriptografa, né? E muito importante também, se você souber uma dessas chaves aqui, para você achar a outra chave é muito difícil, você não consegue. Você tem que fazer uma operação que é muito custosa em termos de programação, chamada fatoração, né? Porque, veja, você tem aqui ó, o 3233, repara que é um vezes o outro. Se você conseguir fatorar esse número aqui de forma tranquila, você acha os números originais. Se você achar os números originais, você faz o teste aqui e gera outra chave. Mas na prática, como são números muito grandes, a fatoração é muito difícil de você fazer, então gera essa segurança que a gente tem na criptografia assimétrica, né? Beleza, é assim que funciona a criptografia assimétrica. Mas o que o pessoal faz com isso? O pessoal faz uma situação que é a seguinte: você tem uma chave que é privada, uma das duas chaves, pode escolher qualquer uma delas, tá? Uma delas vai ser sua chave privada. Você vai guardá-la com toda a segurança, vai guardar num computador especial, vai guardar num smart card. Quem é advogado, a OAB tem aquele USBzinho que bota ali a chave sua para assinar documento, né? Ali é a sua chave privada, é uma chave que não pode falar para ninguém, ela é secreta, ela é só sua. Ao mesmo tempo, quando você gera esse par de chaves, a outra chave é a sua chave pública. Isso quer dizer que todo mundo pode saber que é a sua chave, e mais do que isso, ela tem que ficar ligada a você. Então é criado um negócio chamado certificado digital. O que é certificado digital? É um documento que fala assim, ó, essa chave pública aqui, aí tem o número da chave pública lá, ela pertence a fulano de tal, né? A pessoa que está lá. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Se você for no seu Windows e colocar janelinha R e digitar CertMGR, vai abrir esse programa aqui para você, que é o gerenciador de certificados. Então tem um monte de certificado aqui na minha máquina. Eu não tenho nenhum meu pessoal, tá vendo? Não tem nenhum aqui. Mas você pode vir aqui, ó, e vir aqui, vamos supor, vou pegar um certificado intermediário aqui. Só para a gente pegar como exemplo. Isso aqui é o Rapid SSL RCA, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí olha só, isso daqui é um certificado digital. O que ele tem de informações aqui? Ó? A versão do certificado, não sei o que lá, não sei o que lá. Mais um monte de informação, ele é válido de tal data. Mas aí ele tem dois campos importantes. Só tem dois campos que são essenciais no certificado. Um é o subject, que é o sujeito. É esse cara aqui, ó. Esse certificado foi emitido para Rapid SSL TSL RSA CA-G1. O outro dado que é imprescindível é a chave pública. Aqui, ó. Isso daqui é uma chave pública de verdade. É a chave pública desse pessoal aqui. Usaram aquele algoritmo que a gente explicou lá e geraram essa chave pública aqui para o cara. E eu tenho acesso a ela. Todo mundo tem acesso à chave pública de todo mundo. O grande questão é o seguinte, eu sei que a chave privada equivalente a essa chave pública aqui está com essa pessoa aqui, com a Rapid TSL, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Entenderam? Isso é um certificado digital. Então, como eu sei que essa chave essa chave pública, a chave privada dela está com essa empresa, eu posso fazer um monte de truques legais com isso. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte: se eu quiser fazer uma criptografia, mandar uma informação para essa empresa, de forma que só essa empresa consiga ver aquela informação, eu posso usar esse negócio. Olha só, aqui a gente tem a Alice e o Bob. A Alice tem aqui a chave privada dela e a chave pública dela. A chave pública da Alice, que é a verdinha, ela entregou para todo mundo, é pública, dá para qualquer um. E aqui o Bob, então, ele tem a chave pública da Alice. Se o Bob quer mandar uma mensagem criptografada que só a Alice consiga ler, ele pode vir aqui, escrever a mensagem dele, criptografar com a chave pública da Alice e mandar pela internet. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque se alguém interceptar essa mensagem na internet, que está criptografada, não vai conseguir descriptografar. A pessoa, no máximo, vai ter a mesma chave pública que o Bob usou para criptografar. Mas lembra, uma chave você não descriptografa o que você criptografou com aquela chave. Você só descriptografa com a outra chave. Então só a Alice consegue descriptografar essa mensagem
e ver os dados que estão lá dentro, né? Então isso é uma maneira que você pode fazer, pode usar isso daí. A outra maneira é um negócio chamado assinatura digital, que funciona da seguinte maneira. Agora, eu não estou preocupado das pessoas verem ou não a minha mensagem, tá? As pessoas podem ver minha mensagem. O que eu quero garantir agora é que a pessoa saiba que fui eu que escrevi essa mensagem, que não foi outra pessoa. Então, de novo, a gente tem aqui a chavinha verde, é a da Alice, a pública, a chavinha vermelha é a privada da Alice, que está aqui. Então, a Alice quer mandar agora uma mensagem para o Bob, hello Bob, mas ela quer que o Bob tenha certeza que a mensagem veio dela. Nenhuma outra pessoa no universo conseguiria mandar essa mensagem para o Bob. Como? A Alice pega a mensagem, aí ela usa um outro tipo de criptografia chamado hash. Sim, é exatamente o mesmo do Bitcoin. É um hash parecido. Não é exatamente o mesmo algoritmo, mas é parecido com o do Bitcoin. Calcula o hash da mensagem e criptografa esse hash com a chave privada dela. E aí ela manda para o Bob a mensagem original e o hash criptografado com a chave privada dela. Então, chegou aqui para o Bob. Como é que o Bob vai saber se essa mensagem é mesmo da Alice? Ele vai pegar a mensagem que está aqui, vai calcular o hash usando o mesmo algoritmo que a Alice usou, e vai pegar essa mensagem criptografada aqui e vai usar a chave pública da Alice. Lembra, todo mundo tem a chave pública da Alice. E aí, se descriptografar aqui e der o mesmo resultado, você sabe que essa mensagem veio mesmo da Alice. Repara que isso daqui, Bob conseguiu ver a mensagem, conseguiu saber que vinha da Alice, mas qualquer pessoa poderia saber que aquela mensagem veio da Alice. O que as pessoas não poderiam fazer é falsificar, é se passar pela Alice. Por quê? Porque ninguém tem a chave privada da Alice. E se você alterar alguma coisa aqui, o Hello Bob aqui, mudar para Hi Bob, quando você calcular o hash aqui, o hash vai ser diferente, né? Porque o hash é o resumo do texto. Então, se você mudar qualquer bit no hash, em qualquer bit da mensagem, o hash muda. Então, não vai bater mais o resumo, e daí você sabe que a mensagem foi adulterada. É exatamente esse o mecanismo que é fundamental para a gente entender como é que é feito o controle do código na urna, como é que você garante que aquele código que foi inspecionado, que foi testado, que passou pelos testes internos do TSE também, eles têm um monte de testes internos lá, esse mesmo código é o que está na urna, né? Então é usada a assinatura digital. Então, deixa eu tirar minha cara daqui. Existe uma cerimônia no TSE chamada cerimônia de lacração do código-fonte, alguma coisa assim, depois dá uma procurada lá no site do TSE lá. O que acontece? Eles pegam os códigos-fontes de todos os sistemas que vão ser usados na eleição, não é só da urna não, tá? Tem também o sistema de totalização, todos os códigos que são usados na eleição, e eles fazem o seguinte, eles assinam esse código e botam num CD e entregam para o partido, se o partido quiser. Então cada partido no Brasil pode levar esse CD com o código-fonte que foi usado, e ele sabe que é aquele código porque está assinado digitalmente com a chave privada do TSE. Então ele sabe que é aquilo ali mesmo. E além disso, o código-fonte do sistema é compilado, são gerados os binários do sistema, os binários são todos assinados digitalmente também com a chave do TSE, de forma que isso tudo é colocado na urna eletrônica. Além disso, a urna eletrônica ela recebe os dados dos eleitores, que vêm daquela região que você está, aquela seção, né, que você está fazendo aquela urna, e também os dados dos candidatos, né, porque tem que ter os dados dos candidatos. Eu não sei como é que é isso, se vão todos os eleitores do Brasil inteiro em cada urna, se vai só os eleitores daquela seção, daquele estado, eu não sei. Mas o fato é, o número os dados dos eleitores e dos candidatos também vai ser necessário estar aqui na urna, e vai tudo assinado digitalmente. Então os programas são assinados digitalmente, os dados de eleitores e dados de candidatos são assinados digitalmente. Então isso tudo vem aqui para a urna eletrônica. E aí, você tem nessa urna eletrônica um sistema operacional lá dentro, que já faz a verificação automática da assinatura digital desses programas. Adicionalmente, tem outros programas também que rodam na urna, que você pode pedir para checar o programa, checar a assinatura digital. Se tiver qualquer falha na assinatura digital, eles vão apontar que aquilo ali tem falha e não vão deixar você... não vai rodar a urna, não vai rodar a eleição, porque está com falha na integridade, né? Então vamos supor que alguém pegou a urna lá
antes de começar a votação, enfiou um negócio no USB da urna e coisa e tal, e adulterou os programas todos lá da urna e coisa e tal, não vai rodar, porque não vai bater assinatura digital, não vai aceitar. Vamos supor que alguém entrou lá, pegou os dados dos candidatos e substituiu o Bolsonaro, botou 13 no Bolsonaro, 22 no Lula, fez uma lambança lá, não vai aceitar porque a assinatura digital não vai bater também. Então, ou seja, com esse tipo de coisa você consegue verificar isso daí. Mas ainda tem uma outra possibilidade. Vamos supor que por um acaso o cara conseguiu alterar até o software operacional da urna, mudou tudo, e aí conseguiu adulterar o código e coisa e tal. Existe uma medida contra isso também. 0, alguma coisa por cento das urnas são escolhidas aleatoriamente entre todas as urnas que estão indo para votação, e antes de começar a votação, o pessoal recolhe essa urna, bota a urna reserva para aquela sessão, e essa urna é testada manualmente. Por que tem que ser 0,1%? Porque é um processo trabalhoso, né? Não apenas você vai fazer o teste para ver se a integridade, se todos os códigos ali estão assinados adequadamente, né, se não tem nenhum problema, como também você vai fazer o teste de votação, que até o pessoal do Exército fez também e não encontrou nenhum problema. Como é que é o teste de votação? Você pega uma folha dessa, essa aqui é de treinamento, tá? Mas no dia é a mesma coisa, é uma folha com os candidatos que a pessoa tem que votar, e aí a pessoa vai votar um voto em cada candidato, né, que são os candidatos verdadeiros. Ela está emulando ali uma eleição de verdade. Era a urna que estava lá para ser votada, né? Aí bota o número de todos os candidatos, depois imprime o boletim de urna e tem que bater. Tem que dar um voto para cada candidato, né? O pessoal fez direitinho aquilo ali. Então isso é a verificação que é feita. Tem que ser feito com muito cuidado, porque se errar, dá um problema enorme, né? Mas enfim, esse é o teste que é feito. Então se tiver aquele if 22, então joga para 13, não sei o que lá, vai aparecer nesse teste, porque foi feita uma votação ali, né? E o resultado tá checado nisso daí. Essas são as urnas que são pegas para checagem. Por que eu não posso fazer isso com todas as urnas? Já pensou? Então eu pego todas as urnas para testar e eu vou ter que botar todas as urnas novas. Ô meu amigo, aí pronto, qual a segurança que você tem agora? Porque agora as urnas novas podem estar com problema também. Né? Como é que você sabe? Não ajudou nada, você tem que fazer por amostragem esse tipo de coisa. E a amostragem funciona. Se fizer algum ataque desse tipo, se tiver algum problema no software, vai ser identificado nesse tipo de teste, porque é um teste objetivo. Bota o número de cada candidato, tem que ter um voto em cada candidato no final das contas, né? E aí tem um dos argumentos que o pessoal colocou, as urnas eletrônicas indo para sindicatos, não sei o que lá. Foi. Olha, são usados sindicatos, escolas, um monte de prédio. Gente, fazer eleição no Brasil é uma tarefa logística monstruosa. Imagina, são 500 mil urnas, 500 mil sessões no Brasil inteiro, e tem que chegar essa urna lá e tem que estar pronta para coisa, tem que botar os dados certos daquela sessão. Cara, é um inferno logístico isso, né? Então, sim, fica em sindicato, fica em sala e coisa e tal. Mas o pessoal do sindicato pode ter mexido. Não, não pode. Assinatura digital. A gente explicou por que eles não podem ter mexido. Se alguém foi lá e romper... Primeiro que tem lacre também, tá? Se a pessoa tentar botar o pendrive ou tentar botar alguma coisa, vai ter que romper o lacre. Já é uma coisa óbvia. Mas mesmo que consiga, sei lá, fazer uma coisa com lacre e depois botar de volta, vai pegar na assinatura digital. Então, não tem problema ser no sindicato, usa-se sim sindicatos, usa-se escolas, repartições públicas, usa um monte de coisa, cada estado faz de um jeito, porque, como você sabe, é complicado isso, uma logística complicada, né? Bom, um outro argumento que o pessoal trouxe aqui, é mais gente, tá? Porque uma pessoa, às vezes eu achei só outros tem um monte de gente falando daquilo, mas o argumento do cara aqui foi, como é que eu vou saber se o meu voto foi computado? Como é que eu vou saber se realmente eu tô ali, se eu votei naquele ali, né? E a resposta para isso é muito simples, é um negócio chamado RDV. Olha só, você pode vir aqui em resultados.tse.jus.br. Isso daqui é a eleição de 2022 aqui no estado do Rio de Janeiro. O Bolsonaro ganhou com 56% dos votos. No total, o Lula foi o eleito, né? Ganhou com 43% dos votos. Mas se você tem alguma dúvida, você pode vir aqui, ó, acho que é dados da urna, que é o RDV, será? Vamos ver aqui. Tá aqui, o RDV. É isso daqui. Então, vamos supor que eu estou aqui na seção 5 da zona 153. Seção 5 da zona 153, né? Então, aqui
aqui está o boletim de urna, está dizendo que, olha só, foram município tal, sessão eleitoral tal, local da votação, urna eletrônica, eleição tal, presidente, candidato 13, 169 votos, candidato 22, 191 votos. Então, isso daqui é o boletim de urna, é o que você pode conferir lá para saber se está certinho, né? Agora, além disso, você pode vir aqui no RDV. E o RDV tem o voto de cada pessoa aqui, ó. Aqui, ó, um monte de gente votou 22, um monte de gente votou 22, um monte de gente votou 13, e algumas pessoas votaram em branco, e 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas votaram no PICA, botaram 00 aqui, já votaram no partido PICA. E 11 votou também nulo. Então você sabe exatamente em quem votou a pessoa aqui. Então você pode ver aqui, o seu voto vai estar aqui, é um desses votos aqui. Né? Então, aqui com o segundo turno, que só tem 2 votos, fica meio difícil de ver, mas no primeiro turno, que tem um monte de votos, tem para deputado, para senador, para não sei o que lá, para presidente, dá para você ver direitinho todos esses votos aqui, o seu voto tem que estar lá. Quer fazer uma experiência para saber se realmente votou? Vota na eleição de prefeito, você vai estar estragando o seu voto, né? Mas vota num deputado para vereador que ninguém pensa em votar. Aí você bota esse número lá, você vai procurar aqui, você vai ver, que o meu número está aqui, meu voto foi computado, está aqui, está o número aqui. Então é uma maneira de você saber que o seu voto foi computado. Aliás, o pessoal lembra que o Congresso lá um tempão atrás aprovou o voto impresso e não foi implementado até agora, porque justamente ele foi implementado através do RDV, Registro Digital do Voto. É justamente o que eles estão fazendo aqui, você consegue ver se o seu voto está aqui nessa urna, né? E lembra, quando termina a eleição, quando chega às 5 horas da tarde, acabou, não tem mais ninguém para votar, o mesário vai lá e encerra a votação, né? E aí no que ele encerra a votação, 2 coisas acontecem. De um lado, é emitido o boletim de urna, que é esse monte de papelzinho aqui, que tem os resultados dessa urna. E aí você pode conferir isso daqui justamente vendo ali no site do TSE também. Você pode ver aqui o boletim de urna. Esses dados aqui tem que bater igualzinho o que foi impresso lá naquela urna. Se alguém no Brasil inteiro achar um dado aqui no TSE diferente da urna que foi impresso, é porque achou um problema, tá vendo? E olha que coisa incrível, ninguém achou. Todos os dados que estão lá no boletim de urna aparecem direitinho aqui no site do TSE. E eu sei que ninguém achou, porque acredite, sempre tem gente que busca, sempre tem alguém que quer, principalmente candidato, né? O eleitor em si não é tão interessado nisso, mas o candidato, meu amigo, o candidato vai ver, cara, vota em branco, 4, cadê aqui? Tem que estar 4 também. Se tiver qualquer diferença, o cara vai chorar porque o cara já perdeu a eleição mesmo, já tá puto porque perdeu a eleição, quer culpar a urna eletrônica, então ele vai buscar esse tipo de coisa, e busca mesmo, e não encontra. O Exército também, uma parte do teste que o Exército fez nas urnas foi isso, foi pegar aleatoriamente boletins de urna de lugares diferentes e conferir com o site do TSE, e estava tudo certinho aqui. Então, ou seja, a parte que veio aqui para cá, a outra parte é emitida num disquetezinho, não é um disquete, é um pendrive, uma coisa ali que eles usam, né? Acho que até um negócio de foto, como é que chama aquilo? Enfim, é um negócio de memória, né? Só que, de novo, é assinado digitalmente e criptografado. Lembra que a gente explicou o processo de assinatura digital e criptografia? Então, ele pega aqui, faz a assinatura digital desse boletim de urna e ainda criptografa essa coisa toda com a chave com a chave pública do TSE, de forma que só o TSE pode descriptografar essa informação. Então, ou seja, ele assina digitalmente para você saber que veio dessa urna. Então, se alguém tentar, peraí, vou fazer o seguinte, eu tirei o disquete aqui da urna, eu vou adulterar esse disquete aqui, adulterar ele aqui, botar mais voto para o Lula ou mais voto para o Bolsonaro e vou mandar para o TSE. Não consegue fazer isso por quê? Porque você não tem a chave para assinar digitalmente esses dados. Então o TSE vai rejeitar aquele boletim de urna. Mas mesmo que você conseguisse, vamos supor que tu foi fora, tu quebrou a urna, conseguiu extrair a chave privada que é dentro da urna, assinou digitalmente, mandou tudo direitinho, sabe qual é o problema? Vai aparecer lá no sistema do TSE um valor X, o boletim de urna que já foi impresso vai estar com um valor diferente. Alguém vai olhar isso, vai reclamar e vai estar provado que fraudou o sistema. Nunca aconteceu até hoje. Bom, outro problema, assim,
Outra coisa que o pessoal fala, ah, mas e a totalização e coisa e tal? Cara, a totalização é só uma soma, bicho. Não tem quarto de totalização, não tem nada. Tem um computador que todo mundo manda os boletins de urna lá, ele faz o processo de descriptografia, que é a parte mais complicada, descriptografar e verificar a assinatura digital, é o que tem um esforço computacional, depois soma os votos. Isso é uma coisa trivial, qualquer um faz um sistema de totalização e gera o resultado no final das contas, né? Ah, mas eu vi... Não, mas eu vou falar sobre isso depois. Tem essa pergunta também. Como é que eu sei se a apuração, sala secreta do TSE? Eu vou falar sobre isso depois. Bom, uma outra coisa que apontaram aqui. Minha biometria não funcionou. Aí a mesária botou o dedo dela. Como é que eu sei que o voto meu foi computado, não foi o dela e coisa e tal? Bom, o que acontece no sistema do TSE? Essa questão da biometria é mais para identificar problemas no cadastro de eleitores do que na hora de votação propriamente dita, né? Como eu falei, aqui no Brasil, meu amigo, tem muita fraude. E o que é uma das fraudes que o pessoal faz aí no interiorzão do Brasil? É chegar lá na vara eleitoral e cadastrar 30 vezes a mesma pessoa com nomes diferentes, com alguma coisa diferente, ou então vai no interiorzão, pede pro pessoal certidão de nascimento, certidão de não sei o que lá, pega o documento de outras pessoas e tira a certidão, tira o título de eleitor, como se fosse essas pessoas, né? E o cara, o que ele fazia? Ele botava tudo ali, ele tinha todos os títulos de eleitores. E aí ele arrumava pessoas parecidas mais ou menos com aquilo, ou às vezes nem precisa de parecido, porque o título de eleitor não tem a imagem, né? Então é só você ir lá com a pessoa com uma identidade e falar, não, arruma uma identidade falsa, a pessoa ia lá e votava, né? Isso acontecia pra caramba no Brasil. Isso era uma fraude muito comum. Por que se implementou a verificação de digital? Porque agora você tem que cadastrar digital no seu título de eleitor. E aí o que acontece? Tem um programa lá que faz o batimento dessa coisa. Ah, olha só, já tem essa digital cadastrada, você não pode cadastrar de novo. Matou esse tipo de problema. Teve um monte de título que foi anulado por conta disso, hein? Isso já é antigo já, tá? Desde a época que começou esse negócio. Então, o mais importante da digital é a questão do banco de dados, do título de eleitor. Muito menos na hora de votar propriamente dito, né? Outro caso aqui, ó, já tinham votado por mim. Cheguei para votar, já tinham votado por mim. Acontece algumas vezes. Algumas vezes é só por descuido do mesário, o mesário erra, aí ao invés de anotar no número de cima, anota no número de baixo. Quando é assim, o cara dá um jeito lá, bota o outro título no cara que ele errou, né, e resolve o problema. Geralmente é isso. No caso em que você chega lá e já votaram para você mesmo, o que é aconselhado é você abrir um boletim de ocorrência, tá? Porque, veja, pode ser duas coisas. Pode ser que você realmente já tenha votado, né? E você esteja tentando burlar o sistema, ou pode ser que alguém tenha votado por você realmente, alguém tenha falsificado o seu documento e votado por você. Aí é caso de polícia. Aí é para chamar a polícia e coisa e tal. Eu não acho que isso afete a eleição a ponto de mudar a diferença Bolsonaro-Lula na eleição, né? Teria que ser uma coisa muito mais comum do que é, né? E, de novo, a maior parte das vezes que isso acontece é engano do mesário, o cara pegou a linha errada ali no formulário, mas pode acontecer, né? Enfim, isso acontece principalmente com idosos e coisa e tal, por terem menos reação. E aí, nesse caso, é o que eu falei, abre um inquérito, né? Faz uma denúncia crime, chama a polícia, abre uma ocorrência, a policial vai estudar, vai ver se tem câmera ali para ver quem é que chegou ali para votar, né? Porque saber quem votou, tem como saber quem votou, porque essa parte é pública, né? Não dá para saber o voto do cara, mas saber que o cara votou, de repente tem alguma câmera que pega ali, consegue descobrir quem é que fraudou, que votou no seu número, né? Não deveria acontecer isso. E, de novo, isso não é problema da urna, né? Isso é problema do mesário que botou o número ali, errou o número da pessoa. Aqui é o outro problema que eu falei, né? O problema é na contagem dos votos. O problema não é na urna, o problema é quando faz a apuração, porque eu vi que tem uma sala secreta do TSE, que só poucas pessoas têm acesso e não sei o que lá e coisa e tal. E o fato é o seguinte, não tem sala secreta nenhuma, é um computador que tem lá, né? O computador, sim, você tem a totalização é feita ali dentro. No momento que chegam os votos, já vai totalizando automaticamente, então não tem sala secreta, tudo dentro do computador, né? Ah, mas eu vi uma reportagem que a pessoa falava de uma sala secreta que as pessoas ficavam sabendo do número antes. Pois bem, o que é isso? Até a última eleição antes de 2022, você tinha o tempo para fechamento do Acre, né? O Acre fica 2 horas atrasado em relação ao resto do Brasil. Então, quando o Brasil inteiro já tinha terminado de votar, o Acre estava votando ainda. Isso aconteceu, por exemplo, na eleição da Dilma no segundo turno. Todo mundo lembra, quando saiu o resultado, já saiu o resultado definido, né? Porque justamente saiu só 3 horas ou 2 horas depois, eu não lembro exatamente, que é quando fecharam as urnas
lá do Acre, né? E aí o que acontece? Por força de lei, o TSE não pode divulgar esses resultados publicamente. Mas as pessoas que estão dentro do TSE conseguem acompanhar a totalização que está acontecendo. Não é que elas estavam fazendo a totalização é automática no computador. O que eles podem fazer é acompanhar os números que estão lá e que estão passando ali, eles já ficam sabendo o que está passando de uma vez. Não pode tornar público por força da lei, essa lei foi alterada, inclusive, mas eles dentro do TSE já sabiam qual era o resultado. É por isso que a repórter achou que tinha uma sala secreta. Não, não é isso. É só porque na internet, lá dentro do programa, dentro do TSE, eles conseguem ver isso. Esse problema se tornou irrelevante. Por quê? Porque agora o Acre fecha junto com o resto do país. Então, quando termina a eleição, já começa a contar no país inteiro. Não tem mais esse negócio de esperar para dar resultado. Já começa a dar o resultado imediatamente, né? E lembra, você pode fazer a sua apuração, né? Por quê? Porque esses dados saem aqui da urna, vêm aqui assinados digitalmente, não tem como ser alterados, e caem aqui no servidor do TSE, e você pode checar cada boletim de urna. Então você pode ir aqui em cada boletim de urna do Brasil, somar na mão o número, e tem que dar o número do TSE. Você pode fazer a apuração, qualquer um pode fazer a apuração, se quiser, manual, através do boletim de urna, né? Os boletins de urna são impressos no final do dia, ficam pregados lá na sessão. Teria que ter um esforço de pegar e tirar foto ou pegar as informações de cada boletim desse e fazer uma grande contagem paralela. Mas eu adianto para vocês, eu acho que isso é besteira, porque basta você fazer por amostragem. Escolhe algumas sessões aleatoriamente na sua cidade, tira foto do boletim de urna aleatoriamente e vem aqui e procura. Não, deixa eu ver aqui a sessão 154, sessão 4. E aí eu fui lá e peguei o boletim de urna. Aqui, ó, deu 99 para o Lula, 139 para o Bolsonaro. Então, assim, é só você fazer isso. Checa esse boletim de urna. Se você checar e os boletins de urna estiverem corretos, a soma dos números, cara, a soma dos números é direta, tem planilha para isso, é só somar diretamente. Você pode puxar aqui o resultado e fazer a soma você mesmo, né? Além desse resultado aqui, tem também um lugar que você pode baixar o consolidado, um tabelão com todas as informações. Quer ver? Ó? TSE Jus BR, aqui eleições, eleições 2022, dados das eleições, cadê? Divulgação de resultados das eleições. Não, peraí, onde é que está isso? Não, aqui, resultado das eleições. Aí está aqui, cada eleição tem aqui, e você pode pegar o portal de dados abertos. E aí, por exemplo, aqui ó, tem o histórico de totalização do presidente no primeiro turno, histórico de totalização do presidente no segundo turno, a votação de cada município e zona. Então tem aqui por estado também, se você quiser. Você baixa todos esses dados, cria um mega banco de dados na sua casa e pode ficar brincando com isso para ter certeza que a totalização foi correta. Então, a apuração não tem problema. Depois que o dado saiu no boletim de urna, daqui para frente não tem mais como ser fraudado. A apuração não faz diferença nenhuma, né? Bom, tem um argumento do urnas 100% Lula, né? Teve algumas regiões que a urna deu 100% para o Lula e 0% para o Bolsonaro. Algumas urnas, tá? Tem gente falando que foram municípios inteiros, isso. Eu não vi nenhum município, não. Mas o que eu vi foram algumas sessões, algumas urnas que deram 100% para o Lula e 0% para o Bolsonaro. E outras, não vi nenhuma 100% Bolsonaro e 0% para o Lula. E bom, qual que é o problema aqui? O problema, como eu falei, é que justamente cabe a quem alega a fraude provar a fraude. Qual que é a alternativa? O que quer dizer que... o que impede de todo mundo ter votado no Lula mesmo? É uma coisa possível. O pessoal fala que é muito comum em aldeias indígenas, né, que o pessoal se reúne, decide quem vai votar e todo mundo vota na mesma pessoa. É um direito das pessoas, não tem nada de errado nisso daqui. Aí o pessoal fica aqui falando, mas me explica por que as urnas de algumas aldeias indígenas deram 100% de voto para o Lula, mas os próprios indígenas ficaram revoltados porque votaram no Bolsonaro. E aí eu vou dizer para vocês, os indígenas podem estar mentindo. Por que os indígenas não podem estar mentindo ao dizer que votaram no Bolsonaro? Podem. Lembra o caso que eu falei do primo que você vota? Pois é, acontece muito com esse pessoal indígena da mesma forma. Os indígenas foram lá, todo mundo decidiu votar no Lula. Beleza, 100% Lula. Aí o cara que vende madeira para ele, sei lá, alguém, poxa, vocês votaram no Lula, que sacanagem.
o que que o cara vai, o que que o índio vai fazer? Não, eu votei no Bolsonaro. É a saída que o pessoal tem. É justamente para isso que serve o sigilo do voto, para você poder negar, poder dizer, não, eu votei em fulano, não votei nesse cara aí não. Lula, não, votei. O contrário também é verdadeiro, né? Tem uma aldeia lá, um monte de gente votou no Bolsonaro. Aí chega o pessoal da ONG lá, pô, a gente ajudou vocês aí, vocês deu comida para vocês, cesta básica, e vocês votaram no Bolsonaro, que absurdo, não sei o que é lá. O índio vai, não, todo mundo votou no Lula aqui, não teve essa não, a urna eletrônica que está errada. Meu amigo, isso acontece o tempo todo, e é para isso que acontece, é para isso que existe o sigilo do voto, para a pessoa poder falar isso. Não, a urna eletrônica está errada. Isso é por desenho, é para ser assim mesmo, para poder a pessoa poder dizer que não foi ela que votou, que não, eu votei no cara certo, eu votei no cara que você queria que eu votasse. Outra coisa importante de você notar também é que, de novo, o Brasil é um país muito desigual. E muitas pessoas no interior se sentem intimidadas meramente por você falar com elas. Você que é uma pessoa com um melhor capacidade verbal, né, mais educado, com mais formação acadêmica, você pode não achar isso. Não, mas eu não ameacei ele, eu não falei com o índio, tipo, culpando ele de alguma coisa, eu falei com ele por, né, da boa, perguntei, não, e aí? Você votou? Meu amigo, para muitas dessas pessoas mais humildes, o mero fato de você, uma pessoa mais educada, mais culturalmente embasada, falar alguma coisa com eles sentem como uma ameaça, eles ficam com medo. Aí o que eles vão dizer? Eles vão usar exatamente o que é para eles usarem mesmo. Não, eu votei no Bolsonaro, a culpa é da urna. É para fazer isso mesmo, é para garantir o sigilo do voto das pessoas, para as pessoas poderem fazer isso, que a urna é desenhada com sigilo. Aí você entendeu por que você usar esse argumento não serve para nada? Porque o sigilo do voto serve exatamente para isso que você está acusando o problema da integridade da urna. E, de novo, você também pode precisar disso, o que eu falei. Um dia vai ter um parente chato seu que vai virar para você, porra, tu não votou em mim, cara? Eu vi lá o boletim da tua urna, da sua sessão, eu achei que você ia votar em mim, pô, você não gosta de mim não, que sacanagem, te ajudei, e você me traiu, e quando você vai falar, não, culpa da urna eletrônica, culpa da urna, falhou, eu fui lá, apertei, e quando eu apertei, apareceu a imagem de outra pessoa, achei estranho. Apertei 13, apareceu 22, achei estranho. Mas aí eu confirmei, porque eu não sabia e coisa e tal. Problema é da urna, não sou eu não. Entendeu? Isso é uma feature, isso é uma característica do sistema. É para ser assim mesmo. E aí o pessoal vai falar, a gente vai falar daqui a pouco também. O pessoal, não, mas eu votei em fulano, ou me falaram. Aliás, isso é muito engraçado. A maior parte das vezes não é a pessoa. Outra pessoa falou para ela, tá vendo? Exatamente, a outra pessoa falou para você, porque ela não queria falar que ela votou de outro jeito. Ela queria esconder de você em quem ela votou. E ela tem esse direito por lei. Então aqui, outra coisa que o pessoal fala assim, gráfico estranho. Não, porque o gráfico forma uma curva perfeita na tela, aumenta a resolução da sua tela. Abre o gráfico. Aqui, ó, nesse negócio aqui das eleições, aqui, ó, tem o histórico de totalização. Se você abrir, você vai ver um monte de coisa quebrada, assim. Aquele negócio bonitinho é só porque realmente é muito dado. Com muito dado, você tende a ter um alisamento da curva. Aí por que começa Bolsonaro na frente e depois Lula vem depois? Porque Lula tem mais votos entre a camada mais baixa da população, mais baixa em termos de renda da população, e tipicamente esse pessoal mora muito no interiorzão, é onde também demoram a chegar os dados desse pessoal, né? As urnas ficam em lugares mais difíceis, a internet é pior, até resolver tudo ali, mandar os dados demora mais tempo. Agora, você pode falar o seguinte, isso quer dizer que o PT pode ter pagado os mesários para ficar depois do horário e registrar um monte de voto para o Lula, e por isso que, é lógico, esse pessoal vai fazer em lugares mais isolados, não vai fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro o pessoal ia ver, não, peraí, né? Você não vai ter os 5 mesários ali, não vão estar macunados os 5, mas no interiorzão do Nordeste, no interiorzão do Amazonas, isso pode acontecer. Aí que eu falo para vocês, isso pode ter acontecido? Pode, isso pode ter acontecido. E aí explicaria também por que esse rabeira no final deu tanto voto para o Lula. Porque, em tese, né, o que você esperava é que começa com muito voto para o Bolsonaro, são as capitais, aí depois, aliás, é até engraçado, né? Porque segue direitinho aquela regra que eu falo para vocês. A esquerda, ela tem a parte mais alta da população, o pessoal mais rico, e a parte mais baixa da população, o pessoal mais pobre. É a elite aristocrática socialista brasileira e o pessoal que tem menos instrução. O resto do meio todo é o pessoal mais à direita.
E é o que você vê realmente. Começa com o Lula na frente, aí logo inverte e vai para o Bolsonaro. Por quê? Os lugares mais ricos são os que apuram primeiro, via de regra. Então, muito voto para o Lula, elite aristocrática socialista votando. Mas Bolsonaro recupera rápido. Por quê? Porque o pessoal que não é da elite aristocrática, mas também tem uma boa condição de vida, vem em seguida. Aí depois começa a cair e diminuir, porque começa a apurar cada vez mais lugares longe, né, lugares afastados do Brasil. E aí finalmente chega... Mas isso daí deveria chegar numa assintótica. E o que aconteceu não chegou na assintótica, chegou sempre crescendo para o Lula. O que é muito estranho, porque, lembra, aquilo ali é voto acumulado. Então teria que ter cada vez mais voto para o Lula para não formar uma assintótica. De novo, pode ter havido esse fenômeno do pessoal votando depois das 18 horas no Lula. Isso não é problema da urna eletrônica. Isso é problema que não tinha fiscal lá fiscalizando a mesa de apuração. Isso faz sentido, faz todo sentido ter acontecido isso. Agora tem como provar? Não, agora não tem como provar, agora já era. O máximo que a gente pode fazer é se preparar para a próxima eleição, para botar fiscal lá em cada mesa eleitoral, em cada sessão eleitoral. Argumento, outros países não usam. Um monte de gente fala, não, mas a urna brasileira, só o Brasil, não sei o que lá, e não sei o que lá, e fala o nome de 2 países aleatórios pobres por aí, que é falso. Estados Unidos usa um monte de urna eletrônica, Europa tem um monte de país na Europa que usa urna eletrônica, e a maior democracia do mundo, a Índia, que faz eleição com 1 bilhão de pessoas, ok, não são 1 bilhão de eleitores, mas 1 bilhão de população deve ter, sei lá, uns 700 milhões de eleitores, e é tudo feito com urna do tipo da nossa, parecida com a nossa. Não é o mesmo modelo não, mas é parecido conosco, mesma coisa. Não imprime voto, e lá na Índia ainda tem um negócio de ser faseada a eleição. Eles fazem numa região do país, aí guardam o resultado sem divulgar, fazem em outra região do país, até, entendeu? Porque é gente demais, né? E daí eles fazem com isso. Então não tem essa não. Vários países usam urnas eletrônicas iguais às brasileiras, assim. Não tem nada contra isso. Você pode alegar que a urna eletrônica com a impressão de papel é melhor do que o modelo atual? É um argumento que você pode fazer, mas é o que eu falo para você. Do ponto de vista de segurança, não é não. O pessoal estava falando, mas em Taiwan, tão bonitinho Taiwan, o pessoal contando o voto assim, né? Pois é, meu amigo, são realidades totalmente diferentes. Olha só, Taiwan é um país que é do tamanho do Rio de Janeiro e que tem o número de habitantes de Minas Gerais, ou seja, quase o triplo aqui do Rio de Janeiro. Então fica todo mundo pertinho, né? Uma região perto. Todo mundo com renda alta, então é fácil, é difícil você comprar voto, fazer esse tipo de coisa, porque o nível econômico do pessoal é muito alto. É outra realidade, a cultura do pessoal é diferente. Então o que acontece lá? Eles não têm tanto problema na apuração. Aqui no Brasil tem muito problema na apuração. Por quê? Porque o pessoal começava bonitinho, contando voto alto, né, 8 horas da noite, 10 horas da noite. Aí quando dava meia-noite, os fiscais começavam a ir embora. Pô, ninguém aguenta, né? Ficar varando a noite contando voto, ninguém aguenta. Quando dava lá pelas 2 horas da madrugada, meu amigo, o cara botava o voto que ele quisesse lá. Não tinha isso não. E mesmo que você parasse para continuar a apuração no dia seguinte, quando começava no dia seguinte, nunca tinha mais a mesma empolgação do primeiro dia. Tinha um monte de gente, havia até, o pessoal falava aqui no Brasil na época, que se você quisesse anular seu voto, que era para anular o voto, não para deixar em branco, porque voto em branco pode ir para outro candidato. E de fato, sabe o que ia para outro candidato? Porque chegava na mesa de apuração, o apurador lá, o cara que fazia a contagem, pegava uma caneta, e vota em branco, beleza, vou botar no meu candidato aqui. Você acabou votando, né, sem saber em alguém. Então havia até isso na época, né? Ainda tem umas lendas sobre voto em branco, voto nulo e coisa e tal, na verdade é besteira. Hoje em dia não tem diferença entre os dois porque é tudo eletrônico, mas na época do voto tinha. E aqui no Brasil tinha muita fraude na apuração de voto. De novo, o Brasil foi mudando o sistema exatamente para fugir das fraudes que tinham aqui, né? Uma outra pessoa me fez uma coisa curiosa, né? Por que a gente não liga o voto ao CPF, né? E, bom, isso aí, ele fala aqui, ó, parte do CPF, de forma que você não tenha certeza, não tem como recuperar o CPF da pessoa, né? Mas é o que eu falo para você, né? Você tem eleições abertas também, isso aqui é o caucus acho que esse aqui é o de Iowa, do ano passado, da última eleição americana, não é dessa não. Olha só como é que é o caucus, cada grupo de pessoas aqui é um candidato. Então as pessoas se juntam no candidato que elas querem votar e o cálculo é calculado assim, é votação aberta. Todo mundo sabe em quem as outras pessoas votaram, né? Mas, de novo, isso lá nos Estados Unidos, da cultura deles, não tem problema. Aqui no Brasil, imagina, vai estar aqui o patrão e os empregados dele indo no candidato de cá e ele vindo aqui. Você acha que os funcionários não iam se sentir compelidos a vir para cá por medo de retaliação do patrão?
ou qualquer outra situação desse tipo, parente seu, né, seu pai tá lá, pô, vou ficar do outro lado aqui, depois, pô, fica chato pro meu pai, né? Enfim, e botar um CPF aqui, você tem um outro problema que é o seguinte, mesmo que seja parte do CPF, você permite a compra do voto. Que você fala pro cara assim, olha, tá vendo aqui, eu prometi para você votar naquele candidato e votei mesmo, porque tá aqui o meu CPF, ou a parte do meu CPF, e o voto que foi feito, né? Lembra, a gente não pode permitir compra de voto. Aqui no Brasil tem demais, acontece muito. O povo aqui já tem isso entronizado, já é cultural no Brasil, venda de voto, né? Então, qual que é a única saída que você tem para evitar a venda de voto? É você não dar nenhuma possibilidade da pessoa provar para a pessoa de quem ela vendeu o voto, de que ela efetivamente votou. Por quê? Porque aí ela pode entrar na coisa e falar, vou combinar contigo, ó, vendi meu voto para você, tá? Vou votar no Lula, tá? Aí eu entro lá, voto no Bolsonaro. O que que garante que eu votei no Bolsonaro ou votei no Lula? Não tem como ele saber. Hoje não tem como ele saber. Aí, ou seja, se tiver qualquer maneira dele checar o voto meu, mesmo que seja eu apresentando para ele aqui, eu dando uma informação aqui, vai ter compra de voto pra caramba no Brasil, né? E mesmo com isso, mesmo com todo o cuidado que o pessoal toma para não dar absolutamente nenhuma possibilidade de você provar para outra pessoa que você votou em tal pessoa, o que acontece ainda fazem muita compra de voto, sabe como? Enganando as pessoas. Falando, olha só, eu tenho um técnico lá no TSE que eu consigo ver esse negócio todo aí. Da urna. Então, se você votar errado, eu vou ficar sabendo que você votou errado. Ou seja, o cara bota medo na pessoa e, no final das contas, né, a pessoa não sabe, mas no final das contas ela acaba votando porque fica com medo de ser descoberta, né? Outra coisa que eles fazem também, que eu acho muito engraçado, é dar um disquete para a pessoa e falar para a pessoa botar o disquete na frente da tela e na hora que está votando, né? Que supostamente o disquete vai gravar o que está na frente da tela e ele vai ficar sabendo em quem você votou. É lógico, ele não tem como saber em quem você votou. O disquete não funciona desse jeito, se você botar em frente da tela, mas a pessoa não sabe. O eleitor, geralmente quem vende voto é a pessoa humilde, não está acostumado a usar disquete, então vai acabar aceitando isso, né? E é por isso também que é proibido você entrar com um celular na cabine de votação, porque se você entrar com o celular na cabine de votação, ó, que beleza, eu posso, quer ver como é que eu votei para você? Eu boto em gravação, voto aqui, ok, prili, pronto, tá provado que eu votei para você. Não pode, por isso que é proibido entrar com o celular na cabine de votação. De novo, no Rio de Janeiro, São Paulo, lugares ricos, que ninguém vai vender voto para ninguém, isso tem zero importância, né? Ninguém vai gravar, ou se gravar, vai gravar para fazer aquelas piadinhas de votar com a arma, essas besteiras assim. Mas no interiorzão do Brasil, onde tem gente que vende voto, meu amigo, se puder isso, acabou a eleição no Brasil. Quem tiver mais dinheiro leva. Ou quem tiver mais dinheiro e tiver mais coragem de armar esses esquemas, porque tem isso também, né? Basta uma pessoa desse esquemão botar a língua nos dentes, abrir a boca, que cai o esquema todo, né? Então, se Lula fez realmente um grande esquema de compra de votos no Nordeste, se alguém ficar sabendo, se alguém denunciar, aí sim você tem um caso de fraude. Não tem nada a ver com a urna eletrônica, é um golpe fora da urna. Mas você pode ter a comprovação de que teve uma fraude de compra de votos, né? Bom, tem aqui o principal, que mais teve gente reclamando. Ah, mas o voto impresso para permitir auditoria. Eu já expliquei para vocês que não impede auditoria. O voto impresso ele vai ser só um ponto a mais, né? A pessoa vai chegar lá e vai falar, ah, mas agora eu juro que eu votei no candidato X, mas imprimiu o voto do candidato Y, né? E aí, você ganhou o que no final das contas? Como é que você vai auditar isso? Você não sabe. Tem o sigilo do voto, a pessoa estava sozinha lá na urna, ela pode ter votado, pode não ter votado, não tem como saber, né? Então, aqui o pessoal está perguntando isso. Por que não pode a impressão do voto? E aí eu já falei, né? Isso aí, no final das contas, não resolve nada, é um passo na ladeira escorregadia. Mas você pode imaginar, poxa, mas na Alemanha eles usam assim, qual que é o problema disso, né? Bom, o argumento da Alemanha eu vou falar em seguida, mas eu vou explicar para vocês por que isso daqui não é mais seguro do que o que a gente tem hoje. Pode ser melhor para facilitar o entendimento das pessoas que votam, isso de fato pode ser melhor, mas em termos de segurança não é não. Pelo seguinte, hoje, quando você tem o voto gerado aqui, você tem o disquete, em tese a pessoa pode fraudar um voto ali no disquete, fraudar o resultado da eleição. Vai ser pego, como eu expliquei, é muito difícil, porque você tem o voto, a totalização da urna impressa e coisa e tal, mas é uma possibilidade. No momento que você cria a alternativa em papel,
você abre toda uma outra possibilidade de fraude para o pessoal, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu sei que aquela sessão ali costuma votar muito para o meu oponente. Então, se eu conseguir anular aquela sessão, eu consigo ganhar. Então, se eu conseguir fazer com que a sacola de votos em papel suma, ou pegue fogo, ou botar um voto ali de qualquer jeito, isso é muito fácil de fraudar. Compara isso com ter que quebrar a criptografia para adulterar o disquete, não sei o que lá, é muito mais complicado. Então, qual que é o problema? O problema do voto impresso é que isso amplia as possibilidades de fraude. O cara que só tinha uma alternativa para fraudar, agora ele tem duas alternativas. E fraudar o voto impresso é muito mais fácil do que o eletrônico. Então, certamente fariam isso. Para pensar, o que você vai fazer numa determinada urna se der diferente o voto eletrônico e o voto impresso? Né? Porque pode acontecer. O objetivo, se sempre der a mesma coisa, é sinal que foi totalmente inútil o voto impresso, porque sempre deu a mesma coisa. Você quer que isso exista para você poder provar quando tiver diferente. Beleza, e quando tiver diferente, você vai fazer o quê? Você vai acreditar no voto impresso e jogar o voto eletrônico fora? Muito mais fácil, voltamos para o voto impresso na prática, porque é muito fácil você fraudar o voto impresso. Ou, por outro lado, você vai acreditar no voto eletrônico e descartar o voto impresso. Não faz sentido também, porque é a mesma coisa que a gente tem hoje. Se você vai ter duas coisas gravadas, mas vai acreditar só no eletrônico, para que fazer o voto impresso? Virou lixo, não mudou nada em relação a hoje. Agora, para pensar, a única alternativa que você tem é anular aquela urna. E se você anula essa urna, você abre este caminho. Eu sei que naquela sessão o meu candidato, o meu oponente tem muitos votos, eu vou anular a urna dele. Eu vou tentar provocar uma fraude no papel lá para anular a urna dele. Já vi gente falando assim, mas então por que você não faz uma outra eleição? Beleza, quantas eleições a gente vai poder fazer? Porque eu posso fraudar a primeira, posso fraudar a segunda, posso fraudar a terceira. Quando vai parar? Ou não vai parar nunca? Se não vai parar nunca, não dá para fazer, porque a eleição tem que acabar uma hora. Se vai parar em algum momento, basta eu fraudar os mesmos números de vezes que tiver lá e pronto. Entendeu o problema? Não adianta isso, não é uma solução, não melhora a segurança. O que a gente tem nessa questão de voto impresso, aliás, piora a segurança, porque como eu disse, fraudar o voto impresso é fácil. É muito mais fácil do que fraudar o voto criptografado lá no disquete. Então, no final das contas, você perde você abre mais possibilidade de fraude, né? Agora, o que você tem é o argumento da Suprema Corte Alemã. A Suprema Corte Alemã já tem umas décadas isso, ela julgou o caso da validade dessas urnas, ela chegou à conclusão de que só se pode usar a urna eletrônica na Alemanha se tiver impressão de voto. E qual que foi o argumento que ela usou? Que o sistema, por mais que seja seguro, tem que ser compreensível para o eleitor médio. E olha que o eleitor médio na Alemanha costuma ter um grau muito maior do que o do Brasil. Aqui o Brasil tem uma desigualdade de educação também muito maior do que na Alemanha, né? Enfim, o eleitor médio tem que conseguir entender o sistema, não pode desconfiar do sistema. Então, o argumento que eles fazem lá não é de segurança, não é que o voto impresso é mais seguro do que o voto que a gente tem hoje. É que você precisa dar uma garantia para o usuário final de que está tudo bem. A gente poderia fazer isso aqui no Brasil? Olha, poderia, é uma alternativa. Eu, durante muito tempo, vi como uma coisa razoável você fazer esse voto. Mas a verdade é que, de novo, você cai no mesmo problema que é dos países serem muito diferentes, né? A Alemanha tem 83 milhões de habitantes, que é equivalente à população de todo o Sudeste no Brasil, São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais, sendo que o tamanho da Alemanha é 1/3 do Sudeste do Brasil. É basicamente São Paulo mais um pouquinho. Então, ou seja, muito mais concentrado, o pessoal com a renda per capita de 51 mil dólares, aqui no Brasil é 7 mil dólares a renda per capita. Então, ou seja, você tem uma situação totalmente diferente lá. Querer implementar a mesma coisa aqui é muito complicado. Por quê? Aqui você tem lugares muito distantes, lugares que você não precisa, não tem como chegar com a urna lá. E aí o que acontece? Impressora, notoriamente, é muito propenso à falha. Pergunta para quem tem supermercado, que tem aquele monte de impressorazinha cuspindo papelzinho ali o dia inteiro ali. Pergunta para eles, esse negócio é um inferno, quebra o tempo todo aquela porra. Dá problema o tempo todo, falta papel, não sei o que lá. É um inferno esse negócio de impressora. Lá na Alemanha, o cara tá lá numa urna, faltou papel, peraí, eu vou pegar meu carro aqui, meu BMW, vou na Autobahn a 200 km por hora, pego uma outra impressora nova, plugo lá e pronto. Aqui no Brasil, quebrou uma impressora no Alto Xingu, lá no meio do Pará, lá na cabeça de cachorro, lá no Alto Amazonas,
São Gabriel da Cachoeira, e aí, como é que você faz? Vai ter que pegar um avião, vai levar horas para chegar lá. De avião, leva horas para chegar nesses lugares. Então, é uma outra realidade que é muito mais complicada de implementar esse tipo de coisa. É possível implementar esse tipo de coisa? É possível. Ajuda na segurança? Não, não ajuda. Então, esse é o sistema, esse que é o problema, esse que é o dilema que o pessoal tem. Você vai implementar um negócio que é extremamente caro, que é extremamente inadequado para a realidade brasileira, e não vai ganhar nada com isso. Vai ganhar uma suposta satisfação da pessoa olhar o votozinho sendo impresso ali, e como eu já falei, vai ter gente reclamando, vai ter gente falando que não, mas eu votei no X e apareceu o voto impresso no Y, porque, de novo, é para isso que serve a urna eletrônica, é para isso que serve o sigilo, para você negar que você votou em quem você votou de verdade. Então, não vai adiantar nada, vai continuar com o mesmo problema de auditoria, é a mesma coisa, né? Enfim. Bom, alguns falaram assim, e os argumentos do Brunazo, do Bruno Aranha, do Stolf, e mais um monte de gente aí. E, bom, respeito muito todos eles, alguns dos argumentos deles eu já falei aqui. As outras coisas que eles falam são coisas muito técnicas que têm solução também. Tem coisas que poderiam ser melhoradas na urna eletrônica? Podem sim. Agora, o ponto que eu falei, houve fraude na eleição brasileira? Houve fraude em 2022? Se teve, não me parece que foi na urna eletrônica. Não me parece. Não vi nenhuma evidência que tenha acontecido na urna, né? Uma outra dúvida que o pessoal perguntou, mas e a privacidade do título de eleitor? Como é que eu sei que o meu título não fica registrado quando o cara da urna eletrônica ele digita o meu título? Não tem como saber, não tem como ligar o título ao voto seu, né? Você pode fazer isso pela inspeção de código, é a maneira que você tem. Olha só, em qualquer sistema, provar privacidade é a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Porque como é que você prova a privacidade? É uma prova negativa, né? Então a única maneira que você tem é você ir lá no TSE, fazer a inspeção do código-fonte e verificar que, de fato, o momento que você digita o título ali, ele não vai registrar o seu voto com o seu título, né? Pelo código que está lá. Inclusive, esse foi um problema que o Diego Aranha encontrou, acho que 5, 6 anos atrás, não lembro quanto tempo atrás, já faz um tempo isso, que ele identificou como você desembaratar o gerador de números aleatórios que ordenava as tabelas, e aí você conseguia ligar a ordem dos votos, a ordem das pessoas que chegaram. Não ligava o título propriamente dito, mas em tese alguém poderia filmar as pessoas entrando na zona eleitoral, né, saber a ordem que as pessoas votaram, e você conseguiria saber a ordem dos votos lá na urna, e daí fazer a ligação da pessoa com o voto. É um ataque complexo, nunca foi feito, não tinha como, porque a pessoa teria que ter acesso à urna, não tem como ter acesso à urna ali. Como é que a pessoa vai ter acesso à urna? Antes de chegar na votação e abrir ali, como, né? A pessoa tem um prazo muito curto entre a criação da urna e o fim do voto. É um prazo exíguo que tem ali, para ele fazer um ataque é complicado. O ataque que ele fez, tipicamente, é um ataque teórico, que pode ser feito em laboratório. É uma correção, foi corrigido isso, tá? Isso não existe mais, esse problema. Mas, na prática, fazer um ataque desse na prática seria inviável no final das contas, né? Bom, tem um outro argumento que foi dado pelo Tom Scott, que é um youtuber também que falou sobre isso, né? E ele fala que, tem um argumento do golpe concentrado, né? Que você tem, de fato, quando você usa a urna eletrônica, você tem mais segurança de forma geral, mas você tem um problema, porque você acaba com todos os golpezinhos, todas as fraudezinhas que aconteciam na base da pirâmide, né? O pessoal que conta voto, o pessoal que adultera voto, que conta errado, né? Isso você resolve esses problemas. Mas você abre a possibilidade de alguém lá no topo da pirâmide, sei lá, na equipe de desenvolvimento, ou então um ataque de supply chain, chegar ali e adulterar o código, adulterar a coisa e fazer um problema de cima para baixo. E aí aquele problema vai afetar todo mundo e você consegue fazer um golpe muito maior nesse sentido, né? A questão toda dessa é que, além de você ter esse golpe concentrado, você também tem os testes concentrados. Você consegue fazer muito mais testes localmente para garantir a segurança do que no caso da coisa totalmente descentralizada. Então, se por um lado você tem um risco maior aqui, por outro lado você tem também como ter mais garantias de segurança nesse mecanismo centralizado, né? Um outro ponto que já me levantaram também, que é a Lei de Benford. A Lei de Benford é uma lei usada em estatística de contabilidade, que diz que se você tiver um grande número de números e você contar o número dos primeiros dígitos, você tem uma distribuição nesse formato aqui, ou seja, o número 1 aparece mais vezes, depois o número 2, número 3 e coisa e tal.
E então, quando os contadores querem ver se uma planilha de contabilidade está correta, eles aplicam essa lei de Benford, e se a lei aponta alguma coisa, eles podem dizer que está suspeito. Se não for assim, você desconfia, né? Tipo, veja, isso é o ponto. A lei de Benford não prova nada. A lei de Benford, ela pode indicar um problema. Os contadores, uma vez que viram o problema, aí eles vão destrinchar esses números e podem chegar no problema real lá embaixo. Não tem esse negócio de, não, tá provado que tá errado. Não, a lei de Benford não prova nada nem em contabilidade. Tá? Em contabilidade ela pode apontar que pode ter um problema, mas na verdade pode ser que você investigue ali e não tenha problema nenhum. Né? Então não prova nada. Esse papo de, é estatisticamente impossível. Geralmente eles falam referindo-se à lei de Benford. E não prova nada. Mas além disso, tem um outro aspecto que é o seguinte, a lei de Benford, ela se aplica quando você tem números que vazam várias ordens de grandeza, tá? É o caso de contabilidade, você tem números de valores ali de vários tamanhos, números pequenininhos, números grandes e coisa e tal. Isso é muito diferente dos números que saem de uma eleição. Por quê? Porque cada zona eleitoral aqui no Brasil é programada para ter, agora eu não sei quantas pessoas exatamente, 300 pessoas, 300 mil pessoas, eu não vou saber. Alguma coisa assim, 5 mil pessoas, não sei. Mas não é isso tudo, né? Isso seria muita coisa. Não sei qual é o número, mas é um número específico. Sei lá, 1000 pessoas em cada sessão eleitoral. Então, evidentemente que os votos naquela sessão eleitoral vão estar em, no máximo, 3 ordens de grandeza. Você pode ter uma dezena de votos, pode ter uma centena de votos, ou pode ter, se todo mundo naquela sessão votou em você, pode ter 1 milhar de... acho que 500 pessoas por urna, tá? Enfim, você pode ter, então, dois ordens de grandeza. É muito pouco. A lei de Benford não se aplica a poucas ordens de grandeza. Os números ficam muito parecidos uns com os outros, e aí você sempre vai ter desvio da lei de Benford, independente de ter problemas ou não ter problemas. Então, esquece lei de Benford, não serve para nada no caso de eleições. Bom, um ponto que o pessoal levantou é justamente que, mas as urnas de 2020... que seriam as urnas auditadas, o Bolsonaro ganhou, nas urnas mais antigas o Lula ganhou. Olha só, isso aí tipicamente o que acontece nesses casos é que existe um outro fator que afeta nisso daí também, tá? Porque as urnas mais novas elas tendem a ir para alguns lugares específicos, as urnas mais antigas para outros lugares específicos, né? Você acaba tendo esse tipo de efeito, além de poder ser meramente aleatório esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, você chega na situação, aqui é o item 3 que eu falei lá, quem tem que provar é quem está alegando o fato. O que você tem aqui é um número estranho. Você não tem prova de nada. Pode ser que realmente aconteceu, por acaso, de que as urnas de 2020 tiveram mais votos para o Bolsonaro e as urnas mais antigas tiveram mais votos para o Lula. Não tem nada que impeça isso acontecer. Pode ser uma ocorrência natural. Pode ser que tenha também um fator comum, uma causa comum nisso daí, né? Tipo, umas vão para cidades, algumas ficam mais para o sul do Brasil, outras ficam mais para o norte do Brasil. Pode acontecer um monte de coisa, né? E quanto às urnas só de 2020 serem auditadas, é porque, na verdade, a auditoria é sempre feita com o último modelo, para você não ter que auditar vários modelos. Então, os modelos anteriores já tinham sido auditados em ocasiões anteriores, é o que eu acredito que tenha acontecido. O voto muda após as 18 horas. Eu vi isso também, foi um dos gráficos que me mostraram, e eu diria que é muito estranho mesmo. Tem muita chance de ser compra de votos, ou de ser o mesário votando pelas pessoas ali. Pode ser isso mesmo. Agora, o fato de meramente mudar depois das 18 horas não muda nada, de novo. Pode ser que o pessoal do Lula, o pessoal que trabalha, chegou tarde no domingo, foi votar tarde, não sei o que lá, estava na balada, e no final das contas chegou mais tarde e votou mais tarde. Então, de novo, você não vai conseguir provar a fraude com isso. O que você pode é se preparar para checar isso na próxima eleição e evitar isso na próxima eleição. É exatamente por isso que eu fico insistindo tanto. Esquece esse negócio de que urna dá problema. Não é a urna, é o processo em torno. O mesário, mesmo na urna em papel, podia fazer isso. Para pensar. Quando tinha urna em papel, o mesário da mesma forma podia votar pelas pessoas. Chegou o final do expediente. Não tem mais ninguém, né? Às vezes acontece. Eu vou votar sempre no final do dia. Aqui no Rio de Janeiro, final do dia não tem ninguém. Se for de manhã cedo na sessão, tá cheio de gente, tudo lotado. Eu apareço para votar 4h30 da tarde, pertinho do horário final. Não tem ninguém. Tá os mesários, todo mundo sentado, olhando pro teto, jogando joguinho no celular. Aí eu vou lá e voto e pronto. É rapidinho, excelente assim. Agora, para pensar. Deu 5 horas. Os mesários estão ali com aquela
aquele papel que tem o nome de todas as pessoas ali, dos eleitores. Tem um monte de eleitor que não foi votar, um monte de gente não vai votar. O que impede, se todos os mesários ali estiverem mancomunados, de falar, vamos votar no candidato X. Então, você entra aí, eu assino qualquer coisa aqui naquela folha, a assinatura não tem checagem nenhuma, o outro vai lá, digita o título e a pessoa fica lá dentro votando um monte de voto para o candidato X. Pode acontecer isso? Pode. Basta ser num lugar isolado, aí de novo, o que eu falo, interiorzão, lugares pequenos. Aqui onde eu voto aqui no Rio, são 500 eu estou exagerando. É um monte de sessão no mesmo lugar, tá? É uma escola aqui perto, fica um monte de sessão uma do lado da outra. Então não teria como fazer isso, porque tenho que se uma equipe começasse a fazer isso, uma sessão começasse a fazer isso, as outras iam falar, não, peraí, tem alguma coisa estranha, por que essa pessoa está votando várias vezes aí? Mas muda isso para uma cidadezinha no interior de não sei aonde, que só tem uma sessão mesmo, só tem aquele pessoal ali, e o pessoal, né, combinou entre eles de fazer isso, é perfeitamente possível. Os mesários podem votar. Pode ter acontecido isso? Pode ter acontecido isso. Como é que você prova agora? Agora já era, meu amigo, agora já passou. A única maneira de você provar isso é se você estivesse lá na hora como fiscal, ou então tivesse se inscrito como mesário para provar esse tipo de coisa. Se você não fez isso, foi a crítica que eu fiz na época também, o pessoal está focando em urna eletrônica. Tem que ver os outros problemas. Os outros problemas são muito grandes também. Lá no Maranhão, lá do Nordeste, né, lugares do interior do Nordeste, é muito comum compra de voto, venda de voto, isso é muito comum. Para ter acontecido isso lá e o pessoal não está nem sabendo, pouco custa. Para ter cooptado o mesário em cidadezinha pequena para fazer esse tipo de coisa, pouco custa, né? Enfim, ou seja, isso aqui, achei estranho, achei. Tem como provar, aqui ó, item 3, ônus da prova, tem como provar que foi fraude? Não. Poderia ter sido isso. Poderia ser simplesmente que o jogo de futebol da cidade acabou às 6 horas, todo mundo do Lula jogava futebol, foi lá ao mesmo tempo e votou. É possível. Então pronto, não está provado a fraude. Argumento compra de votos. É certeza que tem compra de votos. Não, que tem compra de votos, tem. A pergunta que você tem que fazer é, a compra de votos foi o suficiente para mudar a eleição a nível presidencial? Não sei. De novo, eu não tenho como dizer que sim, porque eu não tenho como provar. Mas, se fizer um esforço para evitar isso na próxima eleição, pode ser algo que mude, né? Você pode botar fiscais, você pode checar se as pessoas estão sendo importunadas por outras pessoas na chegada da sessão eleitoral. Se alguém perguntar para você se você quer comprar, quer vender seu voto e coisa e tal, denuncia na cadeia, pega a foto do cara, denuncia, vai lá na polícia e manda denunciar. Essa pessoa vai responder por isso. É um crime você comprar voto, né? E, eventualmente, se uma pessoa bater com a língua nos dentes, a gente pode ficar sabendo. Isso daí pode ser que ainda seja desvendado o sistema de compra de votos. É só alguém falar, contar essa história toda, né? Agora, de novo, pode ter acontecido? Pode. Eu sei que aconteceu, não tem como provar. A gente pode se prevenir para a próxima, né? Argumento outras fraudes. Será que não tem uma equipe com várias urnas votando em alguém? Ou seja, o TSE pode criar uma zona eleitoral fantasma e ficar votando numa pessoa, numa zona eleitoral específica? Olha, assim, eu acho difícil isso, né? Porque toda urna está ligada a uma zona eleitoral, né? No final das contas, você pode puxar aquelas planilhas inteiras que tem todos os resultados de todas as urnas e você vai ver que vai fechar o resultado com as urnas, com as sessões que tem mesmo no Brasil, né? Então, mas de qualquer forma, isso daqui não seria um golpe na urna eletrônica, seria um golpe externo. Alguém lá no TSE criou uma zona eleitoral fantasma que um monte de gente vota ali, né? Não me parece factível. E, de novo, não tem nenhuma evidência que isso tenha acontecido. Se você achar uma urna lá no site do TSE, que tem uma urna que não está ligada a nenhum site de coisa, pronto, você achou a fraude. Acho difícil você encontrar lá, pode procurar. Argumento aconteceu comigo. Algumas pessoas falam assim, ó, em 2018 eu votei para vereador, governador, e quando fui votar para presidente, a urna encerrou sem me dar a oportunidade de inserir o número do candidato. Bom, você se enganou, porque em 2018 não teve voto para vereador. Mas eu imagino que você estava querendo dizer deputado. Deputados, vereador, e quando foi votar para presidente, não deu certo, né? A maior parte das vezes que isso acontece é porque a própria pessoa se embanana ali, acaba digitando o número de mais ou o número de menos, e acaba errando, né? Se acontecer de realmente a urna ter dado algum defeito na hora, ter dado algum problema, a saída que você tem novamente é chamar a polícia, abrir uma ocorrência, vai ser investigado, inclusive você, porque você pode estar mentindo. Então, é o que eu falo aqui, ó.
Quando meus parentes foram votar no candidato X, toda vez aparecia outra pessoa. Minha tia votou no Bolsonaro e apareceu o Lula. A sua tia queria votar no Lula, seu idiota. Ela não falou para você, ela queria votar no Lula. Mas aí, para não te deixar triste, para não te deixar mal, ela falou, não, eu votei no Bolsonaro, mas a urna mudou ali pro Lula e coisa e tal. Entendeu? É para isso mesmo que a urna existe. A urna existe para sua tia poder mentir para você, dizendo que ela votou no Lula, enquanto ela votou e apareceu o Bolsonaro, ou vice-versa, ou sei lá o que, né? O que explica aquelas cidades que computaram 0 votos para Bolsonaro, mas houve cidadão alegando que votaram nele, né? Pô, eu já falei nisso, né? É exatamente esse motivo. A urna existe para o cidadão poder dizer que votou no cara e não tá lá o voto, né? Para ele poder culpar a urna. Aí ele se sai desse problema, ele sai do problema não, o problema é da urna, o problema é do TSE. Briga lá com o Alexandre de Moraes, briga lá com o Barroso. Bom, um argumento que colocam para mim, você tá com medo do Xandão. E eu falo que eu tô com medo do Xandão mesmo. Você acha que eu não tô com medo com o Xandão? Prendendo um monte de gente aí. O Monark tem dinheiro, o Monark foi lá pra Flórida, beleza, cheio do dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro todo para ficar viajando assim, para ficar morando no exterior não, meu amigo. Então, sim, eu tenho medo, não quero ser preso não quero ser perseguido não. Mas eu digo para vocês, essa minha opinião não é de agora. Eu já falava isso em 2021. Aqui, ó, esse vídeo aqui no Visão Libertária, lançado em 10 de março de 2021. Como fraudar a eleição. E aqui o meu ponto desse vídeo é esquece a urna eletrônica. Por quê? Porque naquela época o Bolsonaro já começou a criticar a urna eletrônica. E eu falei, caramba, o Bolsonaro vai entrar na síndrome do perdedor. Vai entrar na síndrome de que quem critica a urna não ganha voto e acaba perdendo a eleição. E eu queria alertar o pessoal para isso. Olha, tem um monte de outras alternativas aqui de fraude. O meu ponto é esse daqui, ó. Aqui, deixa eu tirar a cabeça aqui. E você tem um resultado só final da eleição. Tem 500 mil urnas. Atacar isso daqui, ó, o tempo é 24 horas que você tem entre a urna ser preparada, acontecer a totalização, para você conseguir atacar e fraudar a urna. É muito difícil acontecer isso. É muito difícil fraudar. Agora, aqui, ó, fraudar o cadastro de eleitores... Pode ter acontecido. Vocês lembram que teve uma chamada para jovens se inscreverem no título eleitoral e coisa e tal, né? Veja, os jovens têm o direito de votar, então se eles se inscreveram não tem nada de errado. Mas é muito comum quando tem essa chamada assim, você começa a ter um monte de gente se cadastrando com um título novo, né? E será que todos os títulos são legítimos? Não teve nenhuma fraude nisso daí? Não sei. O pessoal prestou atenção nisso? Não prestou. Então agora não dá para fazer mais nada, agora já foi a eleição. Esse barco já partiu, né? Então, ou seja, a maior possibilidade de fraude, se você pegar as fraudes eleitorais, tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, quanto em outros lugares, a fraude no cadastro de eleitor é muito pior do que a fraude na totalização. É muito mais comum isso daí, né? Então... E é uma coisa que você pode fazer com calma, você pode fazer agora para verificar o cadastro antes da eleição de 2024. Ver se as pessoas realmente existem, se elas têm presença na internet, se elas são pessoas reais, se não tem duplicidade. O próprio pessoal do TSE faz isso de tempos em tempos para checar se tem... Mas enfim, se você souber de alguém que fez fraude, que se inscreveu 2 vezes, se fez alguma coisa diferente, aí você pode denunciar isso na polícia. Isso é um caso de fraude realmente, né? Bom, então, para concluir aqui o meu vídeo, que caramba, ficou longo, hein? Pode ter havido fraude mesmo assim, com tudo que eu falei aqui a favor da urna, dizendo que eu não vi nada de fraude. Pode ter tido fraude? Pode. Eu não sei, eu não estou lá no TSE, eu não tenho como verificar eu mesmo os números. Então pode ter havido fraude? Pode. A questão é, de novo, os 3 pontos que eu quero falar para vocês. O síndrome do derrotado, esse negócio de desacreditar a urna eletrônica é veneno eleitoral. Bolsonaro devia fugir disso o mais rápido possível, parar de questionar esse negócio o mais rápido possível. Tirar o foco do problema real. Eu também achei o resultado estranho, mas tem um monte de coisa mais provável. Tem que investir nas coisas para fazer igual o Milei fez na Argentina, botar fiscal em tudo quanto é sessão em 2024. Tem que ter fiscal em tudo quanto é buraco. E é para evitar esse tipo de coisa. E, por final, é inútil questionar a urna, não leva a nada, se você não tem como provar a falha. E como tem o sigilo do voto, você não tem como provar nunca. Então, esquece disso, supera, não adianta ficar criticando a urna. Vamos procurar melhorar a nossa fiscalização daqui para frente, esse é o caminho.
Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.